Vamos, Vegeta! Vamos logo! Fusão! Uma fusão bem-sucedida é aquela que consegue ir além da individualidade e adaptar-se às condições mais adversas, elevando ao máximo o potencial em conjunto. Aqui na Pate, a gente ama Dragon Ball. E lá tem a fusão do Goku e Vegeta, que resulta no Godita, a entidade mais forte daquele universo com um poder titânico. O PateCast de hoje vai evidenciar a fusão de duas mentes absurdas do digital, que assim como em Dragon Ball, se fundiram para o surgimento de uma empresa absurda. Mesmo a gente sendo de operações diferentes, a gente sempre se ajudou muito. Eu agregar na operação dele e ele na minha. Já eram quase sócios antes de serem sócios. Exatamente. Ele lida mais com o pessoal da equipe e também com os números. Eu acho que você é mais os números. Eu acho que eu sou mais a parte criativa ali. Valoriza muito a cultura da empresa, né? E, Sim, tipo, a cultura ela vai ser composta das pessoas que estão lá dentro. Nós temos uma cultura de trazer colaboradores que têm personalidade de empreendedor. Eu não gosto de cagar regra. Pra mim, a parada é testar, velho. A gente já viu, tipo, ofertas de um ano atrás escalarem um ano depois sem mexer nada no funil, só mexendo na ideia. Tipo, o nome do produto e o mecanismo ali, só isso. Né? Onde que o cara vai revolucionar? É no e nos. Mas e aí? Chega de reunir aura. Tá na hora de você pegar todo esse treinamento e também aprender a superar seus limites com o PateCast, que começa agora. Fala galera, eu sou o Sobata, como vocês já sabem, e estamos em mais um PateCast. Dessa vez um formato um pouquinho diferente, o Thales não tá aqui com a gente, né? Mas esse episódio vai ser do caralho, sabe por quê? Velho, eu tô aqui com o Slender e com o Cauê. Os caras são monstros do low ticket e agora o que os caras resolveram fazer, porra, começar a tocar como se escala no SaaS. E eles vão ensinar tudo aqui pra gente, a gente vai arrancar tudo desses caras. Cauê, Slender, bem-vindos, irmãos. Obrigado, meu irmão. É uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz e pode acreditar que hoje a gente vai soltar o ouro aí pra rapaziada. Tamo junto demais, igualmente. Hoje a gente tá aqui pra revelar tudo que a gente sabe, todo o nosso conhecimento, não vamos esconder nada. Boa. Galera, pra começar, a gente gosta de dar aquela aquecidinha. Conta cada um de vocês, assim, brevemente pra gente, um pouco da história de vocês, os pontos que chamam a atenção e como iniciaram no digital. Beleza, então eu era militar, né? Então eu fiz Brabo, hein? o exército, fiz o concurso público ali para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Academia Militar das Agulhas Negras. Me formei ali, fiquei 11 anos no exército, mas eu sempre tive ali um bichinho ali dentro de mim no empreendedorismo. Inclusive dentro do exército eu já vendia coisa para os meus amigos, eu sempre me mexia ali, eu tinha essa parada. E também eu queria muito buscar mais liberdade. Esse foi o principal ponto para eu querer largar a carreira pública, né? E aí, através de um amigo, eu conheci o marketing digital. Em novembro de 2023, comecei a estudar. Comecei a aplicar em fevereiro de 24. E no dia 1º de julho de 2024, eu pedi demissão do exército. Era capitão, né? Ganhava mais de 16 mil reais por mês. Tem que ter coragem, brabo. O cara Coragem. ficou 12 anos no exército, viu? Velho. E aí... E um detalhe importante, né? A maioria das pessoas, elas pensam, pô, o cara já tava ganhando mais grana que no exército para poder sair. Mas não, a única coisa que eu precisei foi a certeza de que aquilo funcionava. Eu só precisava dessa certeza. Eu falei, cara, essa parada funciona. Se eu me dedicar 100% nisso, vai dar certo. Quando eu tive essa clareza na minha mente, eu pedi demissão. Todo mundo achou que eu tava maluco. E o resto é história, né? Então, desde então, a gente estava aplicando estratégias ali de low ticket, né? Eu e o Slender éramos de operações separadas ali, ainda não éramos sócios, mas já éramos muito amigos, né? Através de grupos de network. E aí foi isso. O ano de 2024 eu fiquei no low ticket. 25 eu já comecei a estudar um pouquinho sobre SaaS, aplicativo, não sei o quê, mas continuei no low ticket. Então, o ano de 25, a gente atingiu um faturamento de 5 milhões. E desde ali de mais ou menos setembro de 25, a gente começou a pôr o pezinho ali no SaaS. Legal, legal. Slender, conta aí pra gente depois começar a juntar essas histórias aí.
Realmente, tipo, as histórias são diferentes, né? Mas elas têm um caminho ali que elas vão se encontrar. Eu também, tipo, sempre gostei muito de vender também, desde a época de escola, assim, teve alguns momentos que eu sempre vendia alguma coisa, brinquedo, carta, esse tipo de coisa, assim. E eu também estudei para concurso militar. Eu estudei de 2019 até 2021. Eu estudei para o Colégio Naval. Fiz curso preparatório, enfim, tive uma trajetória que eu queria ser da Marinha também. E aí, tipo, não passei, não fui aprovado, era um concurso muito difícil. Ainda bem. Ainda bem, né? Que não deu certo. E aí, de 2021 para 2022, eu fiquei meio naquela, o que eu vou fazer e tal. E aí eu comecei a estudar sobre o mercado digital, vi essa possibilidade. Só que, morava com meus pais e não tinha dinheiro. E eu já entendi que para iniciar no mercado eu precisava de um mínimo de caixa possível para poder investir. Porque, primeiro, nenhum computador decente para trabalhar eu tinha. Eu tinha um PC velho lá de 2009 que eu colocava o vídeo no YouTube em 720p, ele travava. Tipo, dava para ver, dessa qualidade já não dava, então era muito ruim. Aí eu falei, preciso de dinheiro então para começar, senão não vai dar certo. Só pelo celular aqui vai ser muito mais difícil. E aí eu decidi ir pra rua vender paçoca no semáforo. Fiz isso aí durante uns meses ali para juntar o caixa, comprei meu computador para trabalhar, investi em curso e aí fiquei nessa aí. Fiquei um ano ali meio que patinando, tentando ter resultado. Fui ter resultado em dezembro de 2023, um ano depois ali. E aí em 2024 comecei a acertar as primeiras ofertas e aí em 2025 assim foi o ano que eu deslanchei assim, faturei 10 milhões aproximadamente ali com o low ticket, então foi mais ou menos essa trajetória aí. E aí em 2024, através de um grupo de networking, que eu conheci o Cauê. Mesmo a gente sendo de operações diferentes, a gente sempre trocou muita ideia, sempre se ajudou muito. Eu sabia tudo que ele fazia, rodava de oferta, ele também. A gente fazia muita call, né? Tipo, domingo assim, a gente pegava, fazia uma call. Pra se ajudar, sabe? Eu agregar na operação dele e ele na minha. Sempre trocamos muitas ideias, assim. Já eram quase sócios antes de serem sócios. Exatamente. E, desde o começo, assim, a gente sempre desenhou uma possível possibilidade da gente fazer alguma coisa junto, assim. Mas como a gente estava em uma operação diferente, não fazia sentido. Era melhor cada um focar na sua ali. Mas a gente desenhava isso aí, nunca descartamos essa possibilidade. E aí, depois de um tempo, a gente resolveu encerrar essa sociedade aí, eu a minha e ele a dele. A gente falou, agora é o momento, vamos se juntar agora e vamos aprender, vamos aplicar tudo aquilo que a gente tem aprendido sobre SaaS com esse objetivo. Unir o conhecimento que a gente tem de low ticket para o mercado de SaaS ali e escalar mais ainda. E é isso que a gente tem feito aí nos últimos meses. Boa, galera, muito foda, do cacete a história de vocês. Eu queria agora pegar com o Cauê, né? Cara, essa tua trajetória no Exército, eu gosto sempre de trazer isso. Além do desafio que foi tu sair pra largar um salário de 16 mil, porque, galera, 16 mil é brabo, entendeu? Não é o cara que tava lá de boinha, ganhando lá 2 salários e tinha que sair, não. 16 mil, irmão. O cara tinha carreira, 12 anos. Vida. Exato. Cara, como é que foi essa coragem que você precisou pra sair e quais ensinamentos você trouxe pra vida de empresário no digital? Cara, eu acho que tem que ter essa coragem, assim, mas falar coragem por coragem acho que fica muito vazio, né? A parada que eu vejo mais é correr atrás dos objetivos, sabe? Correr atrás daquilo que você quer pra sua vida. Então, por exemplo, eu sempre quis mais liberdade. Tem a parada da grana, só que o principal é a liberdade. Eu queria ganhar mais grana, sim, mas o principal é a liberdade, de eu poder morar onde eu quiser, eu poder fazer o meu horário, eu poder treinar, como eu tava te falando agora há pouco, a hora que eu quiser e etc. Então, essa liberdade me pegava muito. E aí, eu sou muito cara que falo, se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr atrás daquilo. Eu não posso deixar a vida acontecer, né? Eu tenho que assumir a direção da minha vida. E aí, pra sair do exército, tipo, eu já tinha esse desejo, desde que eu me formei na MAN. Então, eu fiquei um tempo ali pensando em estudar para concurso público. Eu estudei, na verdade, um tempo para concurso público. Aí, depois eu fiquei nessa de empreendedorismo. Eu ia abrir um stand de tiro, eu gosto muito de atirar. Fui atirar com o Thales já também. E aí, cara, quando eu conheci o digital, foi amor à primeira vista ali. Comecei a ter um pouquinho de resultado. E aí, como eu falei, né? Quando eu vi que dava certo mesmo, eu resolvi focar 100% nisso, cara. E o que tua família achou disso, velho? Cara, minha família achou que eu tava maluco, velho. Achou que eu tava maluco. Ficaram loucos. Principalmente a parte do meu pai ali. Minha avó, meu pai. Eles gostam mais do exército do que eu, inclusive. Então, é muito louco. Eles acharam que eu tava maluco. Mas hoje em dia já começaram a aceitar um pouquinho bem ali. Mas no começo foi... Acharam que eu tava maluco. E Slender, cara, na tua história aí, você fala aí que você teve que pegar, começar a vender, uma coisa que você já se interessava. Cara, o que te motivava? Tinha algum motivo próprio de realizar um sonho? Era alguma coisa da sua família? O que te motivou a se tornar empresário, cara? Olha, no início, eu
eu demorei pra enxergar propósito naquilo, vou ser muito sincero. Eu só queria ganhar dinheiro mesmo assim e eventualmente ter liberdade. Eu ficava muito naquela, pô, preciso ter as 3 liberdades, geográfica, de tempo e financeira. Então, analisando as opções que tinha pra mim chegar nesse meu objetivo, eu encontrei o marketing digital. Eu encontrei trabalhar pela internet, vender produtos pela internet. E, pô, o Cauê falou que a família tipo, não apoiou, achou meio louco, mesma coisa. Eu acho que é muito comum, assim, nesse mercado, né? A família não entender inicialmente a nossa decisão, assim, então, pô, tranquilo. Parece que a gente tá fazendo bruxaria, cara. Não, completamente, completamente normal. E um detalhe curioso, tá? Eu fiquei 1 ano, né, trabalhando sem ver resultado, tipo, só gastando dinheiro. Nesse meio desse primeiro ano, eu tive que voltar de novo pra rua pra vender paçoca de novo, porque todo meu caixa tinha acabado. Aí eu voltei, fiz mais uns meses. Mano, foi muito louco esse ano. Tipo, eu trabalhei muito, muito, muito e sem ver resultado. Só gastando dinheiro, compra curso daqui, testa aqui, faz uma oferta, não dá certo, só torrando dinheiro. E eu nunca falei para meus pais eles sabiam que eu estava tentando entrar no marketing digital, mas eu nunca entrei em detalhes assim que estava dando errado. Eu sempre mantive a energia muito positiva. E aí eles descobriram que eu estava ganhando dinheiro quando chegou a primeira placa de premiação lá, de R$100 mil. Caramba. Eles não sabiam. Eles não entendiam nada. Aí, tipo, não sabiam. Eles achavam que eu tava tipo, brincando ali, que eu não tava tendo resultado, não sei. E aí chegou a primeira plaquinha de premiação. Aí eu falei, pô, abre aí. Chegou uma encomenda aqui. Aí eles abriram assim, o que é isso aqui? Como assim? Eu falei, tá aqui. Seu filho faturou R$100 mil, velho. Aí eles, caramba e tal. Aí que eles entenderam, assim, o que eu tava fazendo. Aí, tipo, demorou um pouquinho pra eles entenderem. Até hoje eles não entendem, assim, o que eu faço, mas pelo menos hoje eles sabem que, tipo, tem algum resultado, sabe? Então, é bem legal. Vocês têm mais placas hoje em dia? Algumas, você tem várias algumas, aqui. Algumas. Entendeu? Boa. Cara, e o que você diria, Slender, para o sujeito tá lá, tá travado ali, tá indeciso, tá vendo um monte de problema ali, cara, não tem um computador, não tem aquilo, mas ele quer iniciar. Porque tem muita gente, cara, no nosso mercado, que o cara tá com medo, né? Tem situações diferentes, as pessoas têm personalidades diferentes, mas a gente gosta sempre de pegar os exemplos da galera que conseguiu superar isso e tem um puta resultado, que nem vocês. O que você diria para esse cara, para poder ajudar ele, velho? Olha, o que eu diria não é nenhuma novidade, inclusive é bem simples de entender, mas pô, o simples ele também é muito importante, sabe? Não dá para menosprezar aquele conceito que é simples, que é simplesmente não ter medo. A gente estava conversando um pouco antes sobre palestra, né? Que foi a minha primeira palestra que eu dei ontem. Eu também estava com medo, mas é tipo, entender que esse é um comportamento padrão e a gente tem que enfrentar aquilo. Então, se a pessoa ela tá iniciando e não tem as condições perfeitas ainda, ela tem que fazer com as condições que ela tem. Pô, eu não tinha um computador. Fui lá, eu comprei um para poder trabalhar. Ponto, velho. Entendeu? Então, é criar a sorte, né? Você construir o seu caminho para ter as ferramentas corretas para poder iniciar. Então, eu acho que é muito por essa linha aí, sabe? Legal, muito foda. Bem, galera, esses caras aqui, eles têm uma qualidade aqui que eu acho muito foda e é de todas as empresas que têm um puta resultado no nosso mercado. E essa é uma coisa que ninguém olha. O cara tá querendo olhar, sei lá, que o cara é mais racional, que o cara é mais comunicativo, é bom de network, mas os caras têm uma parada muito foda. Eles são complementares, são sócios complementares. E eu escutei a história deles, de como iniciou a sociedade. Eu queria que eles agora contassem aqui um pouquinho aqui pra gente, galera, porque é uma história muito foda. Por favor, aí, quem vai começar essa escolha aí, conta aí pra nós. A gente já estava tipo, insatisfeito com algumas coisas, tanto da minha sociedade quanto das dele. Apesar de era muito bom, a gente tinha muito resultado. Sou muito grato pelo meu antigo sócio, muito mesmo, muito mesmo. Mas a gente decidiu tipo, que queria se separar. Só que estava faltando muita coragem da minha parte para fazer isso aí, porque era uma operação que ela dava muito resultado, dava muito dinheiro, e eu ia sair da sociedade para deixar tudo para ele. Então eu precisei tomar um ato de coragem ali, não foi fácil. E aí uma das conversas que eu tive com o Cauê, eu comentei com ele, pô, tô querendo sair, tô querendo encerrar isso aí, mas não sei o que eu vou fazer. Eu tava muito perdido, pô, pra qual mercado que eu vou depois disso? O que será que eu faço? Será que é uma operação, presto serviço? Enfim, tinha muitas ideias na minha cabeça passando ali. E o Cauê, nisso daí tudo, o que você falou pra ele, assim, quando ele tava assim, pô, cara, não sei o que fazer? Não, então, nós conversamos várias vezes sobre isso, na verdade, né? Aí eu sempre tentava acalmar ele, né? Colocar o pé no chão, traçar as possibilidades, entender o porquê da insatisfação, se dava pra resolver, se não dava. As primeiras conversas foram assim, né? Aí chegou um dia que ele falou, cara, eu tô decidido. Eu vou encerrar aqui, beleza, vou partir pra uma nova. Essa história se é eu muito não boa. executar, eu quero que você me humilhe na frente de Pelo todo amor de mundo. Deus. Você Slender, vai me humilhar conta em isso, todos velho. os grupos, você vai Que falar mal isso, de mim, cara. você vai me xingar. Porque aí ele usou isso como incentivo, né? Cara, eu achei bem muito curioso. Eu falei, pô, se até tal dia eu não criar a coragem de encerrar essa sociedade, Muito bom. mano, eu quero que você me difame em todos os grupos. Todo lugar que você conseguir, você fala mal de mim aí. achei Porque vai bem ser um curioso. incentivo, assim, eu tenho que agir, entendeu?
Tem até um conceito, isso aí, um compromisso público, né? Entre aspas, que eu fiz com ele ali. Isso aí. Porque, mano, se eu não atingir isso aí, acabou. Você vai me difamar aí. É bom que isso vira uma lição para aquele outra pergunta que eu fiz para você. Cara, você tá travado, você pede para alguém te humilhar se tu não conseguir. Exatamente, mano. O segredo é isso aí, mano. Apliquem isso aí, pô. O Slender gosta muito disso. Tipo, recentemente na empresa também, a gente tava com uma meta lá de escalar uma oferta dentro do CPA. E aí, tipo, o grande chefe dessa missão era o Slender, o grande responsável. Aí ele colocou um compromisso público, ó, se não bater a meta até tal dia, eu vou pagar do meu bolso, da minha pessoa física, R$600 a mais para cada prestador de serviço da operação. Muito foda. Isso é verdade, mano. E bateu a meta. Isso aí. E é foda que a galera que tem que te ajudar a bater a meta, né? Mano. Porque, tipo, pra gente estabelecer metas, o que a gente faz? É uma meta, tipo, corajosa. A gente faz um compromisso público, né? É uma meta concisa. Então, concisa. Se a gente tem uma meta de faturar R$1 milhão, é uma meta banal. Tipo, a minha meta é faturar R$1 milhão. Beleza, como é que a gente melhora essa meta? Eu quero faturar R$1 milhão em fevereiro, em março. Então, a gente tipo, mais conciso, né? Deixa o período mais curto ali para atingir. A gente faz um compromisso público, ele é uma meta corajosa. Então, pô, ao invés de R$1 milhão, vamos colocar R$2 milhões, pô. É isso entendeu? Aí. Então, esse era o objetivo que a gente estava em fevereiro, agora na nossa empresa. A gente tinha um objetivo de CPA na nossa empresa, fazer um número X de vendas diário, um CPA que a gente precisava e estava um pouco distante. E aí eu estava responsável por essa parte aí. Eu pensei, cara, o que eu posso fazer para me incentivar e incentivar o restante da equipe a todo mundo batalhar para chegar nesse número aí. Aí, tipo, teve um dia, a gente tem a nossa planilha lá de tarefas, aí no título tem a meta da empresa do mês. Aí eu alterei a meta lá, tava só o CPA, tipo, atingir tantas vendas por dia, não tá o CPA. Falei, mano, vou alterar isso aqui. Não falei nada pra ninguém, só alterei. Se a gente não atingir o CPA, o Slender tem que pagar R$600 do bolso dele, da pessoa física, pra todo mundo da empresa, independente de quantas pessoas tiverem. Se chegar mais gente, a pessoa vai receber também. Boa. E aí foi isso, a gente conseguiu atingir, porque, tipo, pesou, entendeu? Eu falei, pô, vou pagar e tal. Então, eu trabalhei muito mais pra isso. Tem mais uma aí. Pessoalidade, né, meu irmão? Não vou pagar essa porra. É um compromisso, assim, com a galera. Então, o segredo, eu acho que é tornar as metas mais difíceis e, ao mesmo tempo, que a gente traçar a estratégia para atingir ela, sabe? Estratégia de trabalho mesmo, de ações. Boa, cara. Boa. Legal. É bom que agora a gente tá entrando num tópico que vocês curtem. Eu sei que vocês curtem, já trocou essa ideia. Eu curto pra caralho. Gestão, galera. A gestão, a tomada de decisão. É legal o seu exemplo que você deu de meta, sobre ser específico e pagar R$600. Eu gostei muito dessa porra. Só que eu tava esperando que ele falasse, galera, vocês me humilhem se a gente não atingir essa meta. Podia ter falado. Podia ter falado, essa é mais brava. Acho que a do mês que vem eu vou colocar isso aí. Boa, galera. E vocês, quanta gente tem no time de vocês hoje em dia? Eu acho que é 14 pessoas, 14 ou 15, não me lembro exatamente. A gente tá semana a gente tá trazendo gente nova. Toda semana, sem exagero nenhum. Porque olha só, a gente começou essa nova empresa, nossa sociedade, final de novembro ali, início de dezembro, por ali. E, pô, tinha poucas pessoas ainda. Então, a gente cresceu muito. A gente, sei lá, multiplicou por 4 vezes o tamanho do time, né? 4 ou 5 vezes, acho que umas 5 vezes. Tinha 3 pessoas ali, a gente multiplicou por 5 vezes. Então, a gente tá contratando gente toda semana, mano. Toda semana. E a gente tá focando muito em qualidade agora, sabe? A gente não quer mais uma pessoa júnior pra gente treinar, ter esse trabalho, a gente quer qualidade. Pô, as melhores pessoas do mercado a gente tá olhando e a gente vai pagar, vai trazer ela, porque a gente acredita muito no que a gente tá fazendo. A gente tá com metas audaciosas e pra isso a gente precisa de boas pessoas, sabe? Vocês têm lá líderes, gerentes, como é que tá isso? Como é que funciona mais ou menos, de operacional e líderes? A divisão ali da empresa, por incrível que pareça, né? Eu e o Slender dividimos o cargo de CEO, é um pouco contraintuitivo, mas... Bem comum, cara, bem comum. É porque vocês são uma diretoria, né? Faz sentido. E até no começo, essa foi uma grande dúvida nossa, a gente ficou debatendo isso. Só que, o que eu falei pro Slender? Eu falei, cara, vê até agora todas as nossas conversas antes da gente ser sócio. Mesmo quando a gente divergia sobre alguma estratégia, alguma ideia, etc., sempre conversando a gente conseguiu chegar a alguma conclusão. Nunca, cara, tipo, eu tinha isso... Porque ele sempre falava, pô, mas e se eu quiser fazer X e você Y e a gente não chegar num acordo? Eu falei, como assim não chegar num acordo? Não tem como, é só a gente conversar e debater e tal. Uma hora chega se um de vocês não quiser. Exato. E tem sido assim. Então, tipo, não precisa ter essa figura, tipo, do CEO que, não, eu dou a palavra final, entendeu? A gente não precisa disso, cara. A maior parte do nosso tempo hoje a gente passa, tipo, discutindo, debatendo ali, ideias. A maior parte. Saudavelmente. Boa, saudavelmente. A maior parte que a gente passa em call, trocando ideia, até pessoalmente aqui, é tipo, debatendo ideia. Ele tem uma opinião, porque a gente é muito complementar, igual você falou. Então, às vezes ele pensa de uma maneira, eu penso de outra. Mano, a gente debate, chega a uma conclusão e acabou. A gente entendeu?
Legal. Eu vejo assim entre as sociedades assim de sucesso, tipo assim, vai ter um cara que ele é mais comunicativo, mais pessoas assim lida com as pessoas, e tem um cara ali que é mais focado em número, mais em meta e assim por diante. Isso, claro que isso não tem um padrão. Eu já vi também sociedade que deu certo e os caras eram muito parecidos, tá? Assim, se a gente fosse fazer essa divisão, quem é quem aqui? Cara, é complicado. Vocês são parecidos, né? É complicado porque aí, ele lida mais com o pessoal da equipe, ele cobra, gerencia, microgerencia e também com os números. Eu acho que você é mais os números. Eu acho que eu sou mais a parte criativa ali, sabe? Legal, eu legal. puxo Também, mais essa também parte. tem essa parte criativa, perfeito. Eu puxo mais por isso aí, mas Braço também de sou criação, né? também sou comunicativo também. Por exemplo, Também design, gosto muito de números edição, também. página, Legal. copy. Então a gente tem Essa área algumas de chefia. habilidades assim que tem uma interseção ali, né? A gente é parecido e outras que ele puxa mais para um lado, outras mais para o meu lado ali. Cara, e o que eu vejo é que assim, no longo prazo da sociedade, o que acontece é um começa a pegar as skills do outro, cara. Com certeza. Tá ligado? E aí vai pegando a tomada de decisão. Por exemplo, aqui na Peixe, né, bem no início, Thales sempre foi a pessoa claramente de network e tudo mais. Eu sou sempre o cara racional de tomada de decisão e de estratégia, tá ligado? Então, a gente foi pegando. Então, pô, nesse episódio aqui que a gente tá gravando o Pagecast, Thales não ia ter como vir e tudo mais. Ele mandou tudo organizadinho, cara, ali da parte dele. Eu falei assim, cara, garoto, você aprendeu mesmo pra onde? Porra, foi foda, foi foda. E, cara, e a troca lá de network e tudo mais, aprendi muito com ele, cara. Isso é uma parada muito foda. E, galera, falando de pessoas, conta aí pra gente, como é que tem sido agora, como tem sido o processo de contratação de vocês atual? Cara, tem algumas etapas. A gente segue um processo que hoje ele tá bem validado, sabe? Que faz com que a gente tenha uma qualidade, uma assertividade de contratação, eu julgo um pouquinho acima da média assim, do mercado, sabe? Inclusive teve um período assim, né, Cauê, que tipo, você tava com um pouco de dificuldade de contratar editor de vídeo, né, para sua operação, e eu tava tipo, acertando bastante em editor. Aí tipo, a gente sempre trocou muita ideia assim, pô, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. O que a gente faz hoje assim para contratar? A primeira coisa que a gente faz, a gente define a pessoa que a gente quer contratar. Tem que ter muito claro isso aí. Por exemplo, mais cedo eu comentei com você, mano, hoje a gente quer trazer para nossa empresa pessoas de um nível maior. A gente não quer mais uma pessoa júnior. Então, é definir. A pessoa tem em mente isso aí. A maioria do pessoal que vai contratar, eles nem sabem o que eles querem. Eles identificam um problema na operação. Pô, eu tô precisando fazer mais criativo. E eles nem sabem se vão contratar o editor, se vai contratar o copy, quem vai ser essa pessoa. Qual o problema eles querem resolver? Não sabem. Exato. E principalmente, quando essa pessoa chega na empresa, não existe processo para ela. E é por isso que a maioria das contratações dão errado dessa galera, entendeu? Porque não existe processo para ela estruturado. Aí eu acabei de falar mais sobre gestão. E eles não sabem exatamente quem contratar. Então fica aquela bagunça, sabe? Então, antes mesmo de contratar, de iniciar o processo, tem que ter essas duas coisas em mente. O que a pessoa vai ter que fazer quando chegar na empresa, metas, bonificação, tarefas para ela fazer, funções, tudo bem definido. Tem que ter a casa assim organizada, sabe? E a pessoa tem que saber, e a gente tem que saber exatamente quem é essa pessoa, quais as características que a gente está buscando nessa pessoa. Beleza, definiu isso aí, é a etapa zero, né? Não é nem a etapa 1 da contratação, é a etapa zero, isso é o que tem que ter antes de iniciar o processo. Aí como que a gente tem feito hoje aqui? Indicação, tá? Tem sido muito bom pra gente, as últimas pessoas que a gente contratou foi por indicação, então, através do nosso networking, depois que a gente começou a se posicionar um pouco mais, tem melhorado ainda mais, sabe? Indicação, tem chegado, é muito louco, porque a gente está falando muito sobre energia, tem chegado pessoas pra gente, sabe? A gente está meio que atraindo as pessoas boas ali, então tem acontecido muito isso. A gente está na frequência. Na frequência, mano, a gente está na frequência. Depois eu te conto mais tipo, as coisas que têm acontecido, mas, pô, muito louco. Mas aí sobre o processo, vamos lá. Tendo em vista que a gente não teria, sei lá, se posicionado, não teria essa vantagem aí, né, de ser mais conhecido, sabe, no meio ali. Uma pessoa que não tem um Instagram, por exemplo, grande, ou que, enfim, não tenha seguidores, não tenha networking. O que eu sugiro para ela fazer? Primeiro, ela vai montar um formulário com algumas perguntas específicas, de modo que você vai extrair do seu candidato informações indiretas sobre a personalidade, sobre a mentalidade dele e sobre a parte técnica. Então, eu vou dar esse exemplo do editor de vídeo que eu acabei citando aqui. O que geralmente eu pergunto nesse formulário? Pô, nome, um meio de contato, o Instagram dele, como ele aprendeu a editar vídeos, quais os cursos ele fez, enfim, a experiência dele de mercado ali, o que ele sabe sobre o mercado de Direct Response, de SaaS, e etc. E eu faço algumas perguntinhas sobre mentalidade. Pô, você se considera um cara produtivo, de 1 a 10, o quanto dedicado você se considera, qual a sua disponibilidade, aí coloca as opções, pô, 4 horas por dia, 6 horas por dia, full time. A gente vai entendendo um pouco mais sobre isso aí, peço o portfólio dele no final. Ele vai anexar no Google Drive lá o portfólio dele. Aí
beleza, primeira etapa é essa aí, montar o formulário. Segunda etapa, a gente tem que divulgar esse formulário em algum lugar. E aí tem algumas opções. Pode ser em grupos de networking. Hoje em dia tem grupos específicos só para isso, só para divulgar a vaga. Pode ser através do tráfego pago. Então a gente faz um anúncio ali, divulga esse formulário e a galera vai preencher ali. A gente segmenta para o interesse de marketing digital, o público que a gente quer, a idade, né? Pode postar no Instagram se você tiver seguidores ali. Enfim, você vai divulgar esse formulário e aí vai ter o preenchimento. A gente espera chegar a um número ali de 100, 150 preenchimentos e parte para análise. Análise, falando de editor de vídeo específico, eu já começo pelo portfólio. É a primeira coisa que eu olho. Porque, tipo, por mais que a gente deixe muito claro qual é o público que a gente é, sempre aparece os doidos lá colocando os links aleatórios de edição de vídeo lá. Então, eu já corto, limpo toda essa galera aí e vou partindo para análise, entendeu? E aí, depois de terminar todo esse formulário, toda essa análise aí, vai ter ali 5 a 10 candidatos, que foram os que mais destacaram. E aí, eu mando mensagem para eles no WhatsApp. Pô, e aí, fulano, tudo bem? Aqui é o Slender. Dia tal, você preencheu um formulário para a vaga de editor de vídeo da empresa tal. Eu queria marcar uma reunião com você para a gente trocar uma ideia. Beleza, pode ser? Tá disponível? Aí a pessoa vai dizer, pô, tô disponível ou não tô? E aí qual que é o segredo? Eu peço para essa pessoa preparar o microfone, câmera para reunião certinho e pegar um papel, uma folha A4 com uma caneta ou um lápis. Já, não aviso o motivo, só falo, pega aí porque a gente vai precisar na reunião. Nisso aí, quem não leva, eu já meço o grau de comprometimento. Se a pessoa é atenta ou não. Porque acontece às vezes do pessoal esquecer. A maioria leva, mas às vezes esquece, tipo, já é um ponto negativo ali. Pô, pedir pro cara levar, ele já esqueceu, já não fez pouco caso, entendeu? E aí, beleza, aí eu marco essa entrevista. Como que funciona? Então, o primeiro processo é isso, só recapitulando. Decidir as pessoas, montar o processo, fazer o formulário, rodar o formulário, analisar o formulário, marcar a call de entrevista. Na entrevista, eu pergunto algumas coisas que eu já perguntei no formulário para poder... verificar se ela respondeu corretamente. Se bate, né? Se não se for bate. chat GPT, né? Exato. Tem Inclusive, muito tá? hoje em dia, cara. Eu vou Hoje comentar tá sobre palhaçada. essa parada do chat GPT, né? Que eu faço uma pergunta específica para isso aí na call de entrevista. Boa. E aí eu vou perguntando a vida da pessoa, a experiência dela e etc. E aí tem um momento dessa call de entrevista ali que eu tento colocar levemente a pessoa sob pressão. E aí uma das perguntas que eu faço é isso aí. Fulano, você utilizou IA para responder o formulário? Aí nesse momento, tipo, tem uma pessoa que trava. A pessoa trava ali, alguns respondem, sim, cara, eu utilizei. Hoje em dia eu estou usando bastante IA. Beleza, tipo, foi a resposta que ela deu, foi super sincera, tá tudo bem. Eu também utilizo muito IA no meu dia. E tem pessoas que falam, não usei não, respondi tudo certo. Outros falam, pô, utilizei só para verificar erro ortográfico. Enfim, acontece. E aí eu deixo ela sob uma certa pressão ali. Certo. E aí eu pergunto, pô, quais são as suas 3 principais qualidades? A pessoa fala, quais são os seus 3 principais defeitos? Fulano, esses 3 defeitos que você citou, você sente que ele vai te prejudicar no seu dia a dia? E aí a gente vai medindo a resposta da pessoa. Tem uma pergunta que eu comecei a fazer agora, ela é muito polêmica, muito mesmo. E por que eu faço essa pergunta? Porque é uma tentativa minha de tentar medir o grau de cognição da pessoa com uma pergunta. Eu pergunto o seguinte, pô, é bem polêmico. Vai lá. Qual a sua opinião sobre aborto? Caraca, boa. Eu faço essa pergunta. Não importa a opinião dela. Não importa, o que ela responder não interessa. Eu não estou avaliando isso aí. Você está buscando o quê? Profundidade, né? Eu quero entender como ela chegou naquela conclusão. A construção do raciocínio. A construção do raciocínio dela. É uma tentativa minha de medir a cognição, como a pessoa pensa. Entendeu? E aí eu já falo para ela, pô, agora eu vou fazer uma pergunta que eu não me importa assim, a sua resposta, mas eu quero ver como você vai responder. Eu peço que você responda o mais completo possível essa resposta. E aí eu faço a pergunta. Aí sempre tem a galera que é tipo, muito superficial, entendeu? Dá uma resposta tipo, bem básica lá. Tá tudo bem, tipo, é o grau da pessoa ali de construir o raciocínio. E tem o pessoal que aprofunda muito mais, aí eu já avalio isso aí. Além disso, eu faço 3 testes nessa entrevista também. Eu faço o teste palográfico, que é esse aí do papel e caneta. Então eu peço para a pessoa fazer riscos na vertical. Famoso dos palitinhos. Isso, exatamente. É o teste do Detran. Isso aí é um teste para medir a produtividade da pessoa, um pouquinho da personalidade, qualidade de serviço. Então a gente analisa, tipo, se ela começou muito rápido, depois vai ficando mais lento. Pode ser que ela perca a produtividade, assim. É uma tentativa. Nada disso aí é absoluto, sabe? Mas é recurso que a gente utiliza para já tentar prever possíveis problemas lá na frente. Entendeu? Não custa nada fazer isso aí. Aí eu tenho outros 2 testes que eu também passo, que é o BPR5 e G36. São testes também para medir um pouco da inteligência, interpretação de texto. De padrões, sim. Exatamente, entendeu? Então, pô, se a pessoa for muito mal nos 3, cara, eu já elimino. Se for muito mal mesmo, entendeu? Então tem um número assim que a gente avalia, que a gente permite, né, um grau de tolerância ali. Porque assim, na minha experiência,
a pessoa que ela vai muito mal nisso aí, ela possivelmente vai dar problema. É a pessoa que eu vou passar uma instrução futuramente, ela não vai entender. Ela vai distorcer tudo. Vai distorcer tudo. Então, são tentativas que a gente utiliza, nada disso é perfeito, sabe? Inclusive, já tive colaboradores que eles foram mal nesses testes aí, mas eu senti algo diferente, sabe, na pessoa assim, Legal. e depois mandou muito bem. Em compensação, tipo, um dos melhores colaboradores que eu já tive ali, ele foi muito bem nesse teste aí e era um excelente colaborador. Então, bateu assim, sabe? Geralmente vai ser esse padrão mesmo. Exatamente. Então, é muito doido. Assim, a gente utiliza isso aí. E é isso. Terminou essa próxima etapa aí de entrevista. Faço isso aí com 5 a 10 candidatos ali. E analiso depois. Tudo call gravado, tá? Todas as calls que a gente faz, inclusive na empresa interna, a gente grava tudo, registra, troca uma ideia até com a IA também. E chega na conclusão, pô, esse candidato é melhor, vamos chamar ele. E aí a próxima etapa é uma call de onboarding, na qual a gente apresenta a nossa empresa, faz a nossa proposta, o salário dela a gente só revela nesse momento. Ah, uma pergunta que eu esqueci de mencionar, que eu também faço no formulário, eu pergunto quanto ela quer ganhar. Boa. Que aí eu consigo medir se ela está alinhada com a gente, porque qual que é o princípio? Eu trabalho muito com princípios, sabe? Não existe nada amarrado, é princípios. O princípio de fazer essa pergunta no formulário é evitar possíveis problemas depois. Porque imagina, a gente passa por todo esse processo, aí quando a gente vai fazer a call de onboarding, pô, fulano, eu posso te pagar tanto. Ah, não quero. A gente desperdiçou tempo ali. Perde muito tempo. Então, eu já pergunto de cara qual o salário que ela quer ganhar, porque se a pessoa não tiver dentro do salário que a gente pode pagar, ou até mesmo se estiver muito abaixo, sabe, estiver desalinhado com a qualidade de pessoa que a gente quer, o grau de senioridade, por exemplo, já não vai para a próxima etapa. Então, eu já filtro ali também, sabe? E aí, beleza, faço a call de onboarding, tá tudo certo, beleza. Seu nome, CPF e tal, faço um contrato ali, e acabou. E entra na empresa já com tarefa para fazer. Esse é o processo, assim, bem resumido, foda. sabe? Cara, muito foda, uma puta aula. Cara, muito legal. Cara, a gente tem que trocar ideias sobre isso daí. Tem uns pontos bem foda. Um teste também muito maneiro pra colocar, já que você tá botando teste na galera, HTP, cara. Aquele da árvore, da casa e da pessoa. Esse teste é muito foda, cara. Do sol, né? Exato. Eu tô ligado. Sim, eu até eliminei o palográfico depois de um tempo, porque tem esse teste. E esse teste, ele me ajuda a complementar outras direções ali. Nossa, esse é muito bom, cara, tô ligado. Vocês fazem uma parada muito foda. O processo de contratação não tá delegado com ninguém. Tá com a gente, hein? Cara, tá com a gente. Tá. Hoje em dia, cara, aqui, até falando desse papo, assim, de quem é CEO e tudo mais, é a mesma coisa. A gente toma decisão a nível de diretoria. Nominalmente, ok, sou CEO, mas as decisões são de diretoria, né? Hoje em dia eu estou mais aqui no background, aqui cuidando das burocracias e as tomadas de decisões. E, cara, todo mundo que vai ser contratado aqui tem que ter uma conversa comigo, pelo menos. Antes eu participava, assim, mas todo mundo vai ter uma conversa. Eu vou fazer uma entrevista com o cara, tá ligado? Pô, achei foda. Eu gostei muito da parada da pergunta. Me deu umas várias ideias aqui do aborto. Legal, tá né? ligado? Isso daqui, dá pra construir uma parada muito foda, porque a gente consegue entender o pensamento do cara. Vai tirar o cara da zona de conforto também, com a certeza, construção do chocante. pensamento, várias É coisas. chocante. Pô, é muito foda. Vocês estão de Exatamente. parabéns, cara. Pô, a decisão, assim, de quem contratar é aquela decisão que ou pode ferrar com a tua empresa, se você colocar uma laranja podre ali, vai contaminar todo o time, ou então pode jogar lá pra cima. Sim. Então, ainda é uma decisão, é um processo que eu acho que vai demorar um tempo pra gente delegar, sabe? Também a gente gosta de participar disso aí, trocar ideia, ver de perto ali, sabe? Talvez o processo assim, de análise de formulário a gente pode delegar, mas bem aos poucos, sabe? Vai demorar ainda. É um processo muito importante que a gente trata com muito carinho e cuidado esse processo aí. A gente não deixa brecha, sabe? Cara, é um dos mais importantes. É porque a gente valoriza muito a cultura da empresa, né? E, Perfeito, tipo, a cara, cultura ela vai ser composta das pessoas que estão lá dentro. Perfeito, cara. E ainda, tipo, nessa parte da contratação, por exemplo, nós temos uma cultura de trazer colaboradores que têm personalidade de empreendedor. Para mim, tem sido, assim, game changer total ter esse tipo de pessoa aqui dentro. E aí, é uma das coisas que a gente avalia no formulário, né? Então, pergunta pro cara sobre empreendedorismo, pergunta sobre meritocracia. Qual o sonho dele? Quais os sonhos dele, quanto que ele... Tipo, quanto você quer ganhar agora, mas quanto você quer estar ganhando daqui a 1 ano, daqui 5 anos, entendeu? Então, isso é relevante. Porque o cara fala... se o cara não tá almejando crescer, entendeu? Então, é uma coisa bem relevante que a gente avalia. Meritocracia, e a gente também pergunta o que ele acha sobre trabalhar finais de semana e feriados. Entendeu? Então, tipo, o cara que fala que é normal já é bem relevante. É um ponto extra ali, sabe? Muito relevante, entendeu? Com certeza. O cara que não tem hora ruim lá, você pode... Na prática, a gente às vezes nem vai chamar, né, cara? Exato, mas na prática. ter isso. E tipo, e aí nós gostamos... Só que aí, qual que é o detalhe, né? Não adianta só você virar e falar, pô, eu quero trazer o cara que tem perfil de empreendedor. Você tem que dar este ambiente, essa possibilidade pro cara. Então, todo mundo na nossa operação ganha percentual. Todo mundo, até editor de vídeo.
ganho percentual. E são percentuais escalonáveis, né? Então, a título exemplificativo aqui, vamos supor, se os seus criativos aqui baterem 100 mil de lucro no mês, você vai ganhar 1%. Se bater 200 mil, você vai ganhar 2%. Se bater 300 mil, você vai ganhar... Então, tipo, para incentivar o cara a querer bater aquela meta e ganhar mais. Ganho duplicado. Exatamente. Perfeito. Muito foda. Eu nem sei de onde eu tirei essa ideia, mas eu gosto muito dessa sistemática, velho. Tem Gosto tipo muito de incentivo. aquele nomezinho, né, pra meta. É baixíssima, baixa, média, alta Disney. Então a gente trabalha com algumas metas assim também. Quanto mais a pessoa gera de resultado dentro da área dela, entendeu? A gente permite com que ela ganhe mais também, entende? Faz sentido. E galera, já entra nesse ponto, o Cauê já entrou, que é e a direciona para você mesmo. Cara, falando de cultura, botar uma galera lá dentro, né? Como é que você faz essa manutenção de cultura? Que é uma coisa que a gente não pode deixar cair nunca, né, cara? Né? Cara, daily, né? Todo dia não. Teve uma época que quando nós estávamos em operações separadas ainda, teve uma época que eu fazia todo dia, tipo, de segunda a segunda. Cauê, explica pra galera o que é daily, por favor. A daily é uma reunião diária, né? Por isso que é daily. Rapidinha, pequenininha, para cada um falar sobre as suas tarefas. Só falar, citar. Não vamos entrar em detalhes, não é feito coordenação, nada disso. Então, e aí, qual que é um detalhe? E aí, isso é uma coisa que eu trouxe do Exército. O exemplo. Então, tipo, nós nos esforçamos muito para participar de todas as dailies. E eu começo falando na daily. O que eu fiz no dia passado e o que eu vou fazer no dia atual. Perfeito. Então, é o exemplo. Então, até a parada da cultura é o exemplo. Pô, eu quero ter uma cultura de empreendedorismo. Sangue no olho. Eu quero que o pessoal, tipo, sei lá, responda rápido, esteja, proativo, disponível. Eu vou ter que fazer tudo isso aí. Então, esse é um princípio que eu trouxe lá do Exército. Boa, o exemplo, cara. Liderar pelo exemplo. Cara, isso Exato. é muito forte, importante. Cara. Muito forte. Tem aquela frase, né? A palavra convence, o exemplo arrasta, né? É isso aí. Pode crer, muito cara. isso aí. Legal. Cara, eu vivo bastante disso aqui e a gente tá para bater um papo, né? Parte do time de vocês ou todo o time tá home office hoje em dia. Todo time. Todo o time é home office. A gente vai bater um papo depois sobre vantagens e desvantagens do presencial, né? E, cara, uma das coisas que eu vejo, assim, que mudou e já era uma coisa que eu fazia, cara. Claro, aqui a gente não quer que ninguém fique trabalhando até tarde. A gente não quer volume de trabalho, a gente quer assertividade no trabalho, horas Perfeito. produtivas, né? Mas, cara, teve momentos aqui, né? Plataforma de pagamentos, cara. Teve momentos aqui de se arrastar, entendeu? Eu já tive que virar a noite aqui. E, cara, isso vai ajudando a você conseguir separar ali o time. O time vai vendo o exemplo, tá? É assim que eu chego ali naquele lugar. E, cara, é a galera que entra em programa aqui de bônus da empresa, programa de vesting. Essa galera, mano, que rasga. O exemplo, eu acho que é a arma mais forte que a gente tem. Muito, com certeza. E esse princípio a gente aplica para tudo na vida, né? Então, por exemplo, para criar os nossos filhos. Mesma coisa, né? A criança aprende pelo exemplo. Então, é o mesmo princípio que a gente aplica na empresa, aplica em casa. Muito forte. Boa. Muito Mano, foda. dá o exemplo daquele editor de vídeo que a gente contratou uma vez, que ele chegou desalinhado em questão de mentalidade da nossa empresa. Assim, como é que foi o nosso modelo mental de tomar de decisão? Vocês assim, não pra ver humilharam se- o cara não, né? Não, É, Cauê, não humilhou Humilhamos o cara, não. publicamente, não. Fala Então, aí. nós contratamos um editor que... Aí que tá, né? Essa questão do teste até, né? O Slender falou, é só para aumentar a probabilidade de assertividade, mas obviamente não é 100%. Então, contratamos o cara, foi muito bem na entrevista, muito bem no teste, não sei o quê, e na prática não desenrolou. Então, para você ter uma noção, em uma semana o cara editou 2 criativos. Em uma semana inteira. E aí... o Slender foi cobrar ele, o Slender que chefia essa parte de edição lá, foi cobrar o cara, fez reunião, falou, sua produtividade não tá boa. Aí ele meio que arregou ali, né, falou que não tava dando conta, falou que era muita coisa. E aí a gente entrou nesse debate saudável que nós temos. Eu falei, a gente tem que mandar esse cara pra rua, velho, não dá. Aí o Slender, não, mas a gente tem que dar outra chance, não sei o quê. Eu falei, cara... Se o cara melhorar 100%, ainda vai estar muito ruim. E, é muito difícil dele melhorar. Ele tem um prejuízo já que ele deixou. Exatamente. Já Na começou primeira com a semana, esquerda, assim, já... Na primeira semana. E aí, vários argumentos, vários debates aqui entre eu e o Slender. E aí, como que a gente chegou numa conclusão? Então, foi isso aí, dele, bem difícil dele melhorar. Nós já tínhamos achado um outro editor muito melhor e que já estava suprindo a demanda dele. Então, não precisávamos mais dele na equipe. E o principal, para dar o exemplo para os demais colaboradores. Cara, qual é a mensagem que a gente vai passar para os nossos colaboradores? O cara que chega com o pé esquerdo, com a produtividade baixa, a gente vai
vai Exemplo, permitir né? isso aqui. Exemplo. Então, isso também forja a cultura da empresa. Total. Então, tipo, porra, mandamos o cara embora. E aí, na daily do dia seguinte, eu já comecei nisso. Ó, pessoal, hoje o fulano aqui não está presente porque nós rescindimos o contrato com ele porque ele não estava alinhado em produtividade, não cumpriu suas obrigações e ponto final. Vamos seguir a daily aqui. Pronto. Muito Exatamente. foda. Aquela coisa, né? Contratar lento, demitir rápido. Pô, é perfeito. É isso aí, cara. Se o cara, já de primeiro momento, deu todos os indícios possíveis que ele não vai ser um bom colaborador, não tá alinhado com a cultura da nossa empresa, é demitir rápido. Eu demorei um pouquinho para entender, mas aí, tipo, o Cauê me apresentou bons argumentos para também agir dessa maneira, sabe? Então foi bem legal, assim, esse case que aconteceu com a gente ali. Muito foda. Serviu de muitas lições pra gente, assim, sabe? Sim, muito foda. Depois vou passar algumas coisas que talvez vocês ainda não façam, mas indo para mudando um pouco o modelo de vocês, são ferramentas muito úteis. A avaliação e a autoavaliação. Elas são muito boas. E tem uma outra parada, que é o feedback, cara, semanal. Eu faço. Eu faço eu queria saber, uma vez por mês. Isso. Eu queria saber de vocês como é que é a estrutura de feedback também. Tinha uma época que eu fazia todo mês, né? Perdão, que eu fazia toda semana. Sei. Atualmente eu tô fazendo uma vez por mês, então eu faço call de feedback com todos os colaboradores. Legal. E aí eu começo pedindo uma autoavaliação. Né? Eu começo com ele falando. Legal, você já põe lá dentro. Isso, é nessa call aí. Legal. E aí eu falo pro cara, pô, faz uma... Primeiro, pô, o que você tá achando da operação, tal, não sei o quê, tá gostando, não sei o quê. O cara fala, pô, faz uma autoavaliação aí da sua performance, o que você acha que tá bom, o que você acha que pode melhorar, não sei o quê. Aí eu deixo o cara falar. E aí depois eu passo o meu feedback, né? O que eu acho que tá bom e o que pode melhorar. As ferramentas ali, do que ele pode fazer para melhorar. Não adianta só falar, né? Pô, você tem que melhorar tal coisa. Eu passo dicas, né? E aí, por fim, eu também pergunto, né? Pô, tem alguma coisa que nós podemos fazer para te ajudar? Por exemplo, comprar um curso, comprar uma mentoria. Nós fazemos isso para nossa equipe. Assinar uma ferramenta. Uhum. Então, isso eu também falo toda hora publicamente. Eu acho muito importante. Né? Então, o exemplo da edição de vídeo. Pô, eu falo toda hora pro editor. Cara, se aparecer uma ferramenta que você vai falar que vai aumentar a sua produtividade, você vai ganhar 1-2 horas por dia, vai melhorar a qualidade, você tem que trazer pra gente. Risório, cara. Entendeu? Pode trazer. Pô, aparecer um curso, uma mentoria, cara, na hora. A gente não pensa 2 vezes em investimento na empresa, cara. Esses investimentos, assim, que são... Tipo, é certeza, cara. Não tem o que perder, entendeu? Tem uma metodologia... É mais um modelo mental do Jack Welch. Jack Welch foi várias vezes eleito o CEO do ano e, para mim, é o maior CEO que já teve, cara. E ele fazia uma separação dos colaboradores. Ele definia ali uma média, né? Que, primeiro, você vai ter a galera ali que vai ser os seus 20% que mais prosperam, são seus tops ali. É a galera que vai entregar mais resultado e essa galera precisa ser exemplo para a galera que está mais abaixo ali, que vai ser nada mais, nada menos 70% mais ou menos do seu time. Essa é a medida ideal. 70% do seu time precisa se inspirar nesses caras. Eles fazem um bom trabalho, entendeu? Mas não chega a ser um trabalho excepcional igual ao top. E o 10% que sobra, essa é a medida adequada, é a galera que você tem que demitir. E, cara, tem uma parada, é uma parada assim, meio foda. Até a galera vai tratar como polêmico. Se você mede a produtividade da sua empresa, tenta fazer o seguinte, pega a pior galera, igual vocês fizeram ali, que está vacilando, demite. Você vai acompanhar o número assim na sua empresa. Aumenta na hora. Por 2 motivos. Porque você tirou o cara ruim, mas porque bate uma parada na galera, entendeu? Bate uma parada na galera, não necessariamente é medo, cara. Mas é tipo assim, porra, estamos na direção certa agora, que arrancou esse maluco ali. E os outros vagabundos que estão aqui vão ser arrancados daqui também. Dá uma confiança na galera, cara. É muito foda, demais, entendeu? Né? É muito forte essa porra. Muito louco, tá ligado? Muito forte. Boa, galera. Gosto muito disso. Boa. Galera, agora vamos começar a mudar um pouco aqui o nosso tópico. Queria falar com vocês sobre low ticket e estratégia, galera. Funil de vendas. Como é que vocês criam as ofertas para dar uma visão aí para a galera. Eu sei que agora uma das coisas que vocês estão fazendo é dar esse foco no site, mas vocês são monstros, cara. E a gente precisa explorar esse conhecimento aqui de vocês. Perfeito. Eu acho que até esse tópico aí de contratação, ele também está muito alinhado com essa questão do low ticket, porque o que acontece no mercado de low? Assim, é um público, na maioria das vezes, muito amador. Por quê? Porque a barreira de entrada para esse mercado é baixa. Você não precisa de tanto dinheiro para testar uma oferta, não precisa de tantos recursos, não é tão caro quanto produzir uma VSL, etc. É bem mais fácil fazer. Então, a maioria do público, o que faz? Eles tentam ali, escalam, acertam uma oferta e ficam travados ali nos 6 dígitos por mês, 5 dígitos, etc. E não conseguem para o próximo nível, 7 dígitos. E
Tem vários motivos, sabe? Mas um deles eu tenho certeza que é essa falta de pessoas na equipe para ter volume. Porque tem várias maneiras de você escalar, tipo, melhorando qualidade, etc., ou melhorando volume. E a equipe, ela permite, na maioria das vezes, só melhorar os dois, qualidade e volume. Mas principalmente, de certeza, volume. Então, ainda que seja um tópico diferente assim, sabe? Tá bem complementar com a questão de contratação. Faz sentido. Cara, falando de ofertas, eu sempre segui a estratégia do quiz. Eu acho que o Cauê pode falar mais de VSL depois, Legal. que ele acertou mais sobre VSL. Legal. Mas eu sempre escalei muito com quiz. E aí existem algumas etapas assim para você conseguir acertar uma oferta de quiz, conseguir acertar bons criativos que vão direcionar para essa oferta. Para mim, o 80-20 assim, do quiz é a ideia do quiz. A ideia como um todo dele, assim, sabe? Eu sempre gosto de falar que não é copy, não é design, não é nada disso. É a ideia da sua oferta. Ela tem que ser uma ideia que... O que compõe a ideia, principalmente, é mecanismo único e o nome do produto. São duas coisas que a gente coloca muito foco quando a gente vai criar uma oferta. E a gente estava conversando sobre isso essa semana, porque a gente estava ajudando um mentorado nosso, que ele está no nicho de emagrecimento, e aí ele mostrou o quiz que ele fez pra gente, e a gente falou, cara, tipo, legal, tá muito bom, mas todas essas suas perguntas aqui eu modelaria, eu não focaria no meio do funil. Tenta Porque criar nada novo. não tenta criar nada novo. A estrutura do funil, né? Entendeu? Porque o principal não é isso. A gente já viu tipo ofertas de um ano atrás escalarem um ano depois sem mexer nada no funil, só mexendo na ideia. Tipo, o nome do produto e o mecanismo ali, só isso. Tipo, quase nada. O mesmo funil. Que a gente gosta de chamar de nome chiclete, né? Que é o que a gente chama de nome chiclete. Boa. Então eu falei isso aí pra ele. Então, pra mim, o 80-20 de um funil de quiz não é tipo a construção dele como todas as perguntas. Isso aí é muito padrão, sabe? É modelar mesmo aquilo que já funciona no mercado, que tem de funcionar, e focar a maior parte do tempo em ter uma ideia boa. E aí, falando específico da ideia, do nome chiclete, existe um método assim que eu gosto de seguir. É o modelo FHC. É um modelo fácil de lembrar de nome, então tem que ser um nome fácil de se pronunciar, curto e etc. Tem que ser um nome que está em hype, ou seja, a gente pega algo que tem sido muito propagado agora no mercado e a gente une tudo isso aí em um nome. Então, para mim isso aí é o principal assim que diz respeito à oferta, sabe? E aí falando um pouquinho de mecanismo único, basicamente é o porquê que todas as outras soluções do mercado elas não funcionam, porquê que existe uma solução que é a única que funciona para essa pessoa e por que você tem essa solução, porque ela precisa comprar agora, entendeu? Então a gente une tudo isso aí numa oferta e constrói ela dessa maneira, entendeu? E aí de quiz, para mim, a principal etapa de todas é a primeira etapa. A primeira página do quiz, quando a pessoa clica no seu funil, ela entra, aquilo é o principal. A gente já, falando um pouquinho de teste AB, né, a gente já duplicou o lucro da oferta, o faturamento, trocando só a primeira etapa. Trocando a imagem da primeira etapa, mantendo tudo igual. Juro pra você. Juro pra você. Headline, tipo, o pessoal... Eu venho muito dessa escola da otimização, sabe? Otimização de funil. Eu aprendi com o João Campos isso aí. Porra. Então, cara, é bizarro. Às vezes você troca uma headline, tipo, cara, 5 palavras. Qual o trabalho de fazer 5 palavras novas ali pro seu funil? Trabalho de, sei lá, 2 horas que você vai aumentar o seu faturamento em 50%. Ridículo, né, cara? É muito louco, cara. Risório. É muito louco. E dentro da estrutura do quiz, ali vamos falar da primeira etapa ali. Uhum. Se você fosse elencar ali o Pareto ali, o 80-20 ali da situação. Perfeito. Como você faria ali, definindo eles? O que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto de trabalhar com um modelo que é headline, imagem, botão, escassez. Ponto. Headline, eu faço uma promessa agressiva e específica, né? Por exemplo, emagrecimento. Perca 3 a 5 quilos em uma semana, seguindo X. X é o nome do meu nome chiclete. É um nomezinho de chiclete ali que já vai chamar a atenção. Modelo FHC que eu não terminei de explicar. É fácil de lembrar, tá em hype e gera curiosidade. Essa questão da curiosidade ali eu esqueci de citar, é muito importante. Então é um nomezinho que ele vai ter essa curiosidade. Imagem. Essa imagem eu gosto de colocar o meu expert ou a minha marca ali, alguma coisa que remeta a isso aí, se eu estiver trabalhando com expert ou com marca, enfim, pode ser um antes e depois, enfim, uma imagem ali para chamar a atenção também. Um botão que não vai ser um botão tipo iniciar quiz, igual o pessoal coloca. Pessoal, eu vejo muita gente no mercado errando isso aí. O primeiro botão do seu quiz é iniciar quiz.
Não façam isso. Coloquem valor. Transformem o seu funil como um conteúdo de valor. Então, ao invés de iniciar o quiz, posiciona ele como iniciar a avaliação gratuita, iniciar teste gratuito. Entendeu? Você traz muito mais valor. Okay. E aí, isso aí é um princípio também. A gente está trabalhando com princípios aqui, que é para se aplicar em todo o funil e em todo o criativo. Depois a gente comenta um pouco mais sobre o criativo, mas enfim. Então, na primeira etapa do quiz, eu gosto de fazer isso aí. E abaixo desse botão, uma leve escassez ali. Pô, só tem 7 vagas, só tem tantos minutos para você receber essa avaliação, entendeu? Enfim, pode ser a que você imaginar ali. Eu trabalho dessa maneira. Muito foda. E, Cauê, na sua visão, na VSL, na página de VSL ali, pensando em low ticket, qual que é o 80-20? Qual é essa estruturação? Cara, quando nós rodamos só com VSL... A estrutura da página é bem simples. Headline, VSL e botão. Às vezes eu faço teste AB com colocar comentários abaixo da VSL. Já teve casos de aumentar a conversão só de colocar comentários. E o que nós temos masterizado e testado bastante recentemente é o funil de quiz com mini VSL no final. Boa. Tá? No meio do quiz, às vezes, Legal. E também no final. Nós temos testado bastante, tem gerado bastante resultado. É bem legal. Legal. Eu ia fazer uma pergunta para vocês que era, o que é melhor? A VSL, mini VSL, landing page ou quiz? E qual conclusão vocês chegaram? Que tem que ser os dois assim, fundidos? Cara, eu tenho um princípio aqui, velho, que eu falo que eu não gosto de cagar regra, velho. Então, pra mim, a parada é testar, velho. Nós já tivemos projetos que funcionaram melhor sem mini VSL. Eu já tive projeto que eu testei só com VSL, a VSL raiz ali, né? Só com VSL mesmo. E também testei com quiz, tipo, os mesmos princípios ali, a mesma copy, basicamente, só tentando colocar num quiz. E não validou. E o contrário também, já tivemos funil que validou com quiz, tentamos trazer aquela ideia para VSL e não deu bom. Então, a parada de testar, cara. Boa. Não tem como cagar regra, velho. Tem que testar. Óbvio que, pô, inicialmente, vou lançar uma oferta, por onde que eu vou começar? Pô, segue o mercado. Inicialmente, você não precisa revolucionar. Né? Onde que o cara vai revolucionar? É no nome chiclete, que o Slender falou, e nos criativos, cara. Só, inicialmente é aí que o cara tem que revolucionar, somente. Tem o resto tudo ele segue o mercado logo de cara. Uma brincadeira que eu faço, criativo é pra ser criativo. Não é pra você copiar a criativo de alguém, é pra ser criativo, mano. Eu gosto de falar isso pro pessoal. É nesse momento que você tenta revolucionar. Não é no formato da sua oferta, a ideia é em criativo, mano. Tipo, revoluciona ali. Faz coisas diferentes ali. Claro, seguindo uma estratégia validada também, não, mas seja criativo ali. E galera, tem melhor ticket pra iniciar no low ticket? Eu sigo o mesmo princípio, cara. Inicialmente mercado e depois teste AB. Então, um princípio que eu uso muito aqui é o do teste AB. É uma estratégia que nos ajuda demais, nos dá clareza. Eu acho que é um superpoder. Eu gosto de falar que o teste AB é um superpoder, porque você passa a tomar decisão com base em dados, em fatos, né? Então, você cria autonomia. Eu vejo muitos amigos, mentorados, alunos aí, que eles têm essa dificuldade de tomar decisão, eles precisam de uma confirmação, né? Pô, cara, será que eu rodo o ticket tal? O que você acha? Entendeu? O pessoal sempre vem com essa. Pô, será que eu começo com o ticket aí de 67? O que você acha? Eu falo, eu não acho nada, cara. Olha pro mercado, inicialmente segue o mercado e depois faz teste AB. O pessoal do mercado falando, não, o melhor ticket pra escalar é R$39,90, R$49,90. Eu não suporto isso, cara. Mano, tipo, não é assim, não existe isso aí, tá errado, mano. Tem que fazer teste e ver o que dá mais dinheiro. Cara. Tá errado. Tem gente que fala esse tipo de coisa assim, porque nem ela sabe, entendeu? Ela acertou uma vez com esse ticket aí, nem soube analisar, testar, mas enfim, achou que é bom. Tipo, ela não sabe, tá tomando uma decisão incorreta. Tem outros que falam de má fé, porque eles sabem que o público gosta da gente cagar a regra. Pô, usa esse ticket aqui, vai dar certo. O iniciante, principalmente, ele gosta disso. Ele gosta de um processozinho ali validado, entendeu? Pô, faz isso, faz aquilo. Tudo mastigado. Tem gente que age de má fé criando esse tipo de discurso aí. A gente é muito sincero. Não é assim. Prejudica o mercado. Não é assim, pessoal, que se define ticket. Tem que fazer em teste AB. Testando todos os tickets possíveis. É assim que você definir o melhor ticket para sua oferta. E isso vale para, tipo, praticamente todas as variáveis do funil. Então, por exemplo, fazemos muito teste AB das primeiras etapas ali, headline, microlead, a imagem do quiz e tal. Teste AB de ticket e um teste AB muito relevante, que vocês sabem muito bem, é o teste AB de plataforma de checkout. Né? Então, cara, eu vejo constantemente o pessoal escolher plataforma de checkout por causa que a taxa é mais barata. Ou porque
Porque a plaquinha é bonita. Eu já vi isso. O cara virar e falar, pô, acho que eu vou rodar naquela plataforma porque a plaquinha é bonita. Porque dá um brindezinho. Porque dá um brinde, cara, pelo amor de Deus. É foda, né, cara? Eu fico maluco. Tem que fazer teste AB e ver qual plataforma vai te dar mais dinheiro. Entendeu? É assim que nós decidimos e é por isso que estamos rodando na Page, inclusive. Exato. Então, a plataforma que coloca mais dinheiro no seu bolso. Simples assim. Boa. Bem racional, falando, bem frio assim, digamos. Pô, qual plataforma vai me dar mais dinheiro? Juntando todas as variáveis possíveis ali, é essa, pronto, acabou. Cara, a nossa visão aqui na Page é exatamente isso. Se vocês olharem lá, a gente esse ano vai ter várias experiências, várias coisas diferentes, mas a experiência. A gente não fica nessa de dar carro, nem nada assim. Porque, cara, é melhor botar a grana no bolso do empresário e ele decide qual carro que ele vai comprar, a viagem que ele vai fazer e assim por diante. Aí vocês tomam suas próprias decisões, entendeu? Não tem nada melhor que isso. E, galera, seguindo aqui, na opinião de vocês, pro low ticket, o que é melhor? É micro nicho ou grande nicho? Olha, eu já acertei nos dois, tá? Eu já acertei uma oferta de micro nicho bem pequeno. Posso até falar sem problema nenhum, era um nicho pet para cachorro, gato, etc. Um nicho bem pequeno ali, que tem crescido também, sabe? Acertei, mas o nicho que eu mais acertei é big nicho. Os números de escala eram muito maior. Então, em um nicho pequeno, assim, por exemplo, nicho pet, chegava a bater tipo, no máximo R$10 mil no dia ali. Em big nicho, já bati 160 mil no dia, só com low ticket. Então, é uma diferença assim, de números, da quantidade de público. E é interessante, né? Porque geralmente o big nicho ele também está associado a uma dor que incomoda muito a pessoa. Que ela dorme com aquela dor, ela quer muito resolver. Né? Essa é uma vantagem. Então, a promessa a gente consegue ir bem profundo na ferida, sabe? Diferente de nicho um pouco menor, na maioria das vezes. Não dá para generalizar, mas via de regra é isso aí que acontece. E mais uma vantagem, né, de focar no big nicho é porque isso, para falar a verdade, eu acho que não é um princípio, mas é uma metodologia que nós gostamos de seguir e passamos para alguns amigos e mentorados, alunos e tal, que é focar em apenas um nicho. Foca em um nicho só. Então, quando você foca em um big nicho, por exemplo, isso te possibilita ficar especialista e cada vez você tá... Mesmo que, lançou a oferta, não acertou. Beleza, você vai para a próxima. E depois você vai para a próxima. E cada vez mais a sua probabilidade está maior de acertar. E quando você acertar, você está num big nicho que você vai escalar muito. Foda. Então a parada é o big nicho. E o legal do big nicho, que eu vejo também, é que o cara vai enfrentar um desafio mais complexo. Vai se desenvolver mais, claramente ali. Cara, não pode ter medo, né? Eu tenho até uma opinião. Eu já conversei isso aí com um colega meu, que uma vez ele pediu opinião. Pô, será que eu vou para nicho pequeno ou nicho maior? Ele falou, eu acho que nicho maior é mais difícil de acertar. Eu falei, você sabe que eu discordo de você? Não acho mais difícil de acertar. Tem mais referências. Porque você tem mais referência. Eu falei isso aí com ele. Você tem mais modelos para você se basear e estudar. O nicho pequeno não. Você vai ter que desbravar aquele mercado. Então é muito mais difícil, na minha opinião, um nicho pequeno. Muito mesmo. A proporção de escala é menor e para mim é muito mais difícil acertar. Mas óbvio, se tu acertar, você vai nadar de braçada naquele mercado. Você vai estar sozinho ali. O que também não é um problema, tá? Se você dominar as estratégias corretas, mas enfim, via de regra, conclusão. Eu prefiro o big nicho. Boa, foda. E galera, expert na oferta. Quanto vale a pena? Precisa mesmo? Precisar, não precisa, né? Então, até ano passado, nós estávamos rodando 100% com IA. A partir desse ano que nós começamos a fazer parcerias com experts reais, estamos focando num nicho só, então tudo que nós falamos, nós aplicamos, né? Isso é uma observação relevante. Estamos focando em apenas um nicho ali, com o expert real e plugando depois a sistemática que vamos falar com você ali do SaaS. Então, não é obrigatório, mas é bem legal, é bem relevante você ter um expert, tá? Eu acho que aumenta a conversão e principalmente para quem sabe trabalhar o funil ali, você consegue ter um LTV maior, uma jornada do cliente, ascensão de produtos ali. Boa. Então tem essas vantagens. Obviamente que tem as desvantagens, negociação, tem que fazer negociação com o expert. Tem que lidar com o ego do expert. Então são várias coisas ali. Por isso que a conclusão, na minha opinião, é que se o cara for muito iniciante, né, eu digo o empreendedor digital ali, muito iniciante, eu não recomendo começar com o expert real. A não ser que ele já tenha, tipo, eu e minha esposa. Aí minha esposa vai ser a expert, ou ele mesmo vai ser o expert. Aí tudo bem. Mas se o cara é sozinho ou tem um sócio ali, mas está começando, dá para começar com IA. A conclusão é essa. Que aí são menos variáveis, entendeu? O expert é uma variável. É uma variável, claro, que você não controla, é um humano. Você não controla. Então,
inicialmente a gente nunca debateu isso, mas eu não sei se você Concordo, concorda. Eu 100%. acho que inicialmente Boa. E vocês têm dica pra galera de como encontrar bom experts e também prospectar eles? Alguma a gente dica aí? A gente tem o Tem nosso sim. processo e a gente acabou de receber uma dica, né? De primeira Sim. mão. Quer contar isso? Claro, claro. O Matheus, né, o fundador da Queima Diária, a gente... Matheus Beirão, fundador Isso. da Pô, Queima velho. Diária. A gente encontrou ele no evento aqui agora, a gente teve a graça de conversar com ele durante alguns minutos ali, uns 40 minutos, a gente pegou várias dicas com ele, e uma das dicas que ele deu foi isso aí, sobre encontrar bons experts. E aí ele falou que, tipo, seguidor não importa tanto. Ele avalia o carisma e a capacidade da pessoa de se comunicar com o público, ele usou uma palavra, né, um calor humano que ele falou que tem que transmitir ele assim digitalmente, Energia, sabe? né? A Fica energia. foda, cara, essa. E o expert ter bom conteúdo para ensinar, entendeu? Essas duas coisas que ele foca, assim, eu achei tipo, muito legal. Uma metodologia boa e tal, Muito, né? porque ele não avalia nada, ele avalia isso aí. Tipo, todos os outros fatores ali são métricas, entre aspas, secundárias, né, que ele analisa ali. O principal é isso aí. Eu achei bem legal, sabe, esse conselho que ele deu ali, passando aqui em primeira mão pra galera aí. E Muito nós já foda. estávamos com uma mentalidade de tipo assim, sem até querer parecer ser arrogante, mas tipo, nos colocar no nosso lugar e colocar o expert no lugar dele. Então, tipo, aqui pra gente o expert é um prestador de serviço em que ele vai ser o rosto da oferta, De fato. entendeu? Então é dessa forma que nós temos encarado. A gente deixa claro que a oferta funciona sem ele, funciona apesar dele, entendeu? Ele vai estar ali para ele crescer junto com a gente, ele potencializar algo que já funciona, entendeu? Então a gente deixa muito claro isso aí para ele e a gente deixa claro com números, essa oferta aqui vende tantos sem ter um rosto, ponto, entendeu? E aí você chegando, a gente vai, a nossa meta é essa aqui, muito acima, e você vai ganhar em cima também desse resultado que você vai estar gerando. Perfeito, cara. Dica muito foda que vocês soltaram um ouro aqui muito foda, galera. E, galera, vamos entrar agora no tema que, porra, eu quero falar muito disso aqui, cara. Dessa missão agora que vocês têm de ensinar a galera a escalar SaaS. Queria começar agora aqui, vocês falaram da onde surgiu isso daí, vocês. A gente sabe que tem uma tendência de mercado, facilidade de IA, mas eu queria entender o que vocês estão fazendo pela galera, falasse como é que está sendo. Vocês estão com um treinamento, né, específico para isso. Porra, queria que vocês contassem aí pra gente como é que está funcionando. Tá. Só um parênteses sobre esse assunto é que essa questão de se posicionar e a linha educacional, né? Este é um assunto que eu e o Slender debatemos desde 2024, quando nós viramos Legal. amigos. Cara, vamos se posicionar, vamos começar a vender algum curso, alguma mentoria e tal. E aí, sempre nesses debates que nós sempre tivemos, a conclusão era, não, ainda não está no momento. Vamos focar na operação, vamos ficar no modo caverna. E agora, quando a gente virou sócio, chegou esse momento. A gente debateu e falou, acho que já está no momento. A gente decidiu Vamos vender sair algo da usando a nossa caverna. audiência, o nosso rosto, quando a gente já tinha faturado 15 milhões, entendeu? Se for somar assim, então, tipo, bem depois de ter bastante resultado, sabe, eu diria, Bastante experiência. a gente uma decidiu, base muito boa, né? de fato, tipo, ensinar a galera um pouco daquilo que a gente tava fazendo, vinha estudando e vinha aplicando, sabe? Então, um parênteses aí, uma observação, né? Sim. E, galera, eles estão queimando pontes entre aspas. Eles estão ali focados na operação, estão parando tanto de olhar para low ticket para dar uma energia nisso, cara. Entendeu? E aí, como é que funciona, cara? Como é que o cara tem que iniciar nisso daí? Então, aí, uma coisa legal também é que, mais uma coisa também que nós conversamos com o Matheus agora é a parada da mentalidade. Então, tem muita mentalidade do pessoal, não, eu sou do DR. E tem a mentalidade do pessoal, não, eu sou do SaaS, eu foco no produto. E aí nós estamos tentando, tipo, trazer o melhor de dois mundos, sabe? Perfeito. É pegar o cara que já tem uma habilidade de marketing, de DR, e fazer ele usar essa habilidade para construir algo mais sustentável, que vai trazer mais previsibilidade, que tem mais longo prazo, que ele pode construir um branding e que no futuro ainda pode ser vendido. Então tem todas essas vantagens a gente meio que migrar para esse novo modelo de negócio, um modelo de negócio um pouquinho diferente, mas que nós podemos utilizar os dois, sabe? Exato. E aí foi com essa visão que nós começamos e aí abrimos uma comunidade, né, que chama Arma Academy, até fiz um trocadilho aí com a questão militar. Boa. E é isso, cara. Nós estamos ensinando todas as estratégias de marketing, E todas as etapas que precisa, desde ter o SaaS até como vender ele. Todas as estratégias de marketing. Marketing e vendas é o grande foco, né, da Sei. nossa comunidade, mas também tem a parte de desenvolvimento. Então, Foda. o desenvolvedor da nossa equipe, ele dá aula lá de como criar um SaaS utilizando inteligência artificial. Qualquer leigo
que não sabe nada de código, o cara vai conseguir criar um SaaS MVP, obviamente, né? Pô, você não vai criar um Uber, você não vai criar um Duolingo da vida. Claro. Mas um MVP que você já vai conseguir fazer vendas, já vai conseguir construir um MRR. E beleza. Qual que é a visão que eu passo lá dentro também, já soltando um ouro? É que você deve começar com os seus aplicativos, o seu SaaS MVP, deve, na minha humilde opinião. Quando ele tiver validado, quando ele já tiver um MRR relevante, aí você contrata um dev, cara. Simples assim. Claro, é isso aí. Faz sentido, então, cara. Essa é a visão que eu passo. Eu, como um cara de tecnologia aqui, né, das minhas principais amores da vida, tecnologia, cara, com certeza. E vale super a pena. E, pô, dentro disso aí, Cauê, conta pra gente como é que tá sendo, o Slender, cara, como é que tá sendo o resultado da galera lá dentro da comunidade? Isso é muito importante. Muito, muito. Então, a gente mira, né, no público que já vende algo, já tem um resultado, está iniciando no mercado. Então, a gente não está mirando ainda, tá, no público iniciante, mas a gente vai expandir daqui a pouquinho para esse público também. Então, a gente começou focando na galera que já vende, já tem algum resultado ali, mas que quer aumentar o resultado em primeiro momento. Tem até uma promessa que a gente faz que é bem agressiva, mas é muito verdade, tem acontecido isso aí, que a gente ensina o pessoal a dobrar o lucro da operação deles a curto prazo, e tem acontecido isso aí na prática. O pessoal tá entrando e, tipo, tá dobrando o lucro mesmo, não é brincadeira. Porque a gente passa muitas estratégias, teste AB, recuperação de vendas, enfim, um monte de coisa ali. Direct, vários hackzinhos, sabe? Assim, o pessoal aplicar rápido ali e ter resultado rápido. Então a gente focou muito nisso, em, tipo, a galera chegar e ter resultado rápido. Ver dinheiro entrando, tipo assim, muito rápido, entendeu? Teve gente lá que entrou, fez teste de headline, 35% a mais de faturamento, assim, só trocando uma frase. A gente tirou print lá depois e tal. Então, nosso primeiro objetivo é isso aí, pegar esse público aí e com esse público também ensinar eles a criarem tipo, os aplicativos e venderem com recorrência, entendeu? Então, lembra que eu comentei que a gente está focando em trazer as melhores pessoas para a nossa equipe interna aqui? A gente está muito focado nisso, em trazer, mano, quem que é o mais pica do mercado nisso aqui, no webinário. Mano, vamos pagar a mentoria, vamos tentar trazer ele para a equipe. Quem que é o mais pica em gestão de pessoas, em tráfego? Mano, então a gente tá olhando para o mercado, os melhores mesmo do mercado de Direct Response, a gente está tentando trazer para nossa equipe. E a gente também fez isso aí na nossa comunidade. A gente contratou as melhores pessoas do mercado para falar sobre aquele assunto. Então, mano, dev com mais de 20 anos de experiência. Ele tá ensinando pra galera como construir aplicativo. Sei lá, tem conteúdo de edição de vídeo. A gente contratou o editor que já vendeu mais de 300 milhões com as edições dele, para ensinar tudo sobre edição de vídeo, tráfego pago. Mano, tudo. Então a gente tem uma área de membros muito completa, com conteúdo desde pra galera que tá iniciando ali, quer aprender como construir produto, copy. Pô, eu falo de quiz, eu tenho uma aula lá de, sei lá, 2 horas que eu falo só de quiz, analiso o quiz validado, o Cauê tem de VSL, 2 horas e meia falando de VSL, então tá muito completo mesmo. Recuperação de vendas, mais o que? Tipo, curso para YouTube. YouTube Ads para DR, que não tem no mercado. Tipo, aquele assunto que a gente trouxe de contratação, eu dei 3 calls sobre isso aí pro módulo lá, eu analisei, tipo, formulário meu que eu rodei ao vivo, tipo, mostrando, ó, esse candidato eu eliminei por conta disso. A call de entrevista eu faço assim, passei todos aqueles testes que eu comentei aqui mais cedo, tudo pra galera, tipo, mão beijada lá pro pessoal. Então, tá bem completo, sabe? E aí, respondendo a pergunta que você fez agora, tem sido, tipo, muito bom pra gente isso aí, sabe? Foi aquilo que a gente conversou. A curto prazo, não é o que dá mais lucro pra gente. Com certeza absoluta, a gente estaria escalando muito mais se a gente só focasse em Direct Response com SaaS, entendeu? A gente tem escalado muito bem também nisso aí, mas a curto prazo não tem dado certo financeiramente em comparação com o Direct Response, né? Focar no educacional. Mas tem sido muito gratificante, cara. É uma missão, muito. Porque a gente sente que a gente está tipo, impactando positivamente a vida das pessoas. Realização, assim, nem se fala. Não se compara, e é engraçado mano. que a gente teve uma conversa semelhante com o Thales. Ele falou a mesma coisa sobre a Page, né? Exato. Que ele se sente muito realizado, acredito que você também. Então é muito louco isso aí, cara. É muito louco, cara. Porque a gente vê, tipo, a galera aplicando e tendo resultado, mano. Tipo, a galera chegando, cara, obrigado. É muito legal. O rapaz lá, um colega nosso, que ele não rodava o YouTube, com o conteúdo da comunidade lá, ele aprendeu a rodar YouTube, rápido ele colocou, tipo, ROI altíssimo, né? ROI 10 que ele falou, quanto Teve que era? Um dia que ele mandou ROI 10. ROI 10, tipo, começou aprendendo com a gente a rodar o YouTube e ROI 10, entendeu? Então é muito legal, assim, a gente vê o resultado das pessoas aplicando aquilo. E a gente tem tentado construir um ambiente na qual, tipo, todo mundo se ajuda, sabe? O rapaz lá outro dia construiu... comunidade mesmo. A galera construiu, tipo, um HTML lá pra colocar em back redirect nos funis de quiz. E aí, tipo, ajudou todo mundo, porque todo mundo começou a aplicar e geral tendo resultado e tal. Uma coisa nova que foi criada lá dentro por um aluno e que ele já compartilhou com todo mundo. Galera, ó,
fiz isso aqui, aumentou em tantos % meu faturamento. Mano, geral aplicando e tendo resultado. Então, tem sido, tipo, muito, muito bom. Muito legal pra gente, assim. E aí esse assunto deu uma viralizada na nossa bolha, né? Tanto Deu uma que foi viralizada. comentado em outros grupos sobre esse Back Direct que foi divulgado na nossa comunidade. É, muito bom, mano. E aí é engraçado também um fenômeno que eu percebi que nós criamos essa comunidade com esse objetivo principal de, tipo, ensinar o pessoal a reaproveitar todo o conhecimento de marketing dele para construir um SaaS, um negócio mais estável. E isso de fato está acontecendo. Só que está acontecendo um outro fenômeno engraçado. Tipo, muita gente que, tipo, o cara já tem a operação dele ali, por exemplo, de Nutra. E o cara entrou lá por quê? Porque ele quer aprender o YouTube, por exemplo. Porque ele quer aprender a recuperação de vendas. Ele fala, depois eu vou também ver esse negócio de SaaS. Mas às vezes ele entra lá só para ver uma coisinha que ele já aplica na operação dele. Porque nós montamos uma parada muito completa, cara. Muito dá completa. Pra ser muito louco. multi-utilizada. Exatamente. Então o cara que Foda. já tem uma operação ali, ele entra lá, pega um negocinho e já... E aí, Parece, tipo, né? até trazendo também um ponto que eu citei lá no início, né, sobre metas audaciosas. Mano, a gente colocou a meta pra isso aí, que vai ser a maior comunidade de marketing digital do Brasil. Maior do Muito Brasil. Essa é a nossa meta, nossa mano. E, tipo, a gente acredita nisso aí. A gente sabe que isso vai acontecer. Essa vai ser a maior Por causa comunidade do de nosso marketing nível digital. de entrega e o resultado que gera, eu muito tenho foda. plenas convicções que a gente vai Tipo, Eu alcançar. mesmo vou entrar. É isso. Eu mesmo vou entrar. Entra lá. E aproveitando, como é que a galera faz pra entrar, cara? Cara, se for possível, pede pra Por favor. colocar na A descrição. gente vai aqui colocar o lá, link, né? mas passa o Instagram aqui de vocês também. Claro. Que vai estar o link lá, né? Na bio Arroba lá. Cauê Pugliese, né? O meu é slender.ods. A gente vai botar aqui embaixo, aqui depois aqui no A comentário. gente coloca legal. um código promocional, né? Vamos fazer uma parada. É, porque assim, o que acontece? Isso foi eu gosto de criar coisas loucas da minha cabeça, né? Então, uma estratégia que a gente tá fazendo é... Toda semana a gente tá aumentando o preço da comunidade. Toda semana. Legal. E é isso mesmo, porque vale. E aí, eu não sei quanto vai estar quando sair no ar, né? Mas a gente coloca um cupomzinho lá, né? Dá pra colocar um Algum cupomzinho cupom da lá, a galera Peixe lá. copia. Não, fechou? Aí, galera, aproveitar. Ó, qualquer operação que você tem, os caras estão ensinando e, porra, nada como ter um site. Você pode pegar a sua operação e conectar um site lá dentro, cara. Você já tem público, já tem cliente, então faz mais grana com isso. A grana já tá dentro de casa. E os caras são monstros e vão ensinar isso aí pra vocês. Beleza? E tudo aqui, parceria aqui com a Page também. Tá no short da Page, vai ter cupom especial. Beleza? E nada foi combinado. Cauê acabou de soltar esse cupom aqui. Verdade. Foi um improviso aqui, velho. E galera, assim, quando a gente está falando de escalar sites, qual a diferença com um low ticket? Quais pontos ali vocês identificaram? Porque a gente sabe que vocês estão numa missão aqui. Vocês não estão fazendo. A comunidade vocês não criaram com um foco ali de dobrar já os 15 milhões que vocês faturaram. Entendeu? Então, qual é a diferença lá que vocês estão enxergando? Tem muito essa questão do produto, né? Então, como eu falei, você pode começar com um produto MVP, mas se você quiser escalar de fato e ter um longo prazo, você vai ter que dar uma atenção mais especial para o produto. E aí, é até uma coisa legal para a gente bater um papo, mas na minha opinião, não tem muito a fórmula do bolo. Qual que é o processo que a gente segue para melhorar o produto? Ouvir o cliente. Perfeito. Então, Sempre, tudo que é coisa. parece até, você vê, né, aquela questão de ser simples, né? Às vezes as pessoas não me levam a sério com muitas coisas simples que eu passo, entendeu? A parada é essa, eu falo, pessoal, põe pra rodar o MVP. Todo mundo que pedir reembolso, chargeback ou cancelar a assinatura, o seu time vai entrar em contato, vai entender o porquê, e aí traz isso como feedback pro time Melhor de produto coisa. pra melhorar o produto, entendeu? Melhor coisa. Cara, é só isso que eu faço, velho. Em termos de produto. Mas parece simples, mas funciona demais, velho. Sim, demais. E hoje mesmo alguém do meu time veio me perguntar sobre uma questão de rastreio. Chega assim, Sobata, tem aquela coisa de regra de negócio, né? Como deveria funcionar, né? Cara, para esse produto aqui, como é que isso deveria funcionar? A resposta é simples, cara. Qual é a melhor forma para o cliente? Fim de papo. Isso é a maior regra de negócio que tem, entendeu? Funcionar dessa forma. E fim de papo. Então, E é uma coisa assim que o público em si do Direct Response, na maioria das vezes, não dá tanta atenção, né? Pra isso Estavam aí. ali sentando a mão no tráfego ali, Eles, né, querem- cara? eles são muito bons assim em marketing, em vender. E a gente também é muito bom nisso aí, via de regra. E o público do SaaS, de pessoas que criam SaaS, eles são muito bons, na maioria das vezes, em produto, construir bons produtos. O que a gente fez? Tipo, pegou o melhor dos dois mundos. Pegou os conhecimentos de Direct Response e o conhecimento de produto. E juntou, e pra mim, tipo, não tem caminho melhor que isso aí. Não existe caminho melhor. Porque você vende muito, entendeu? E entrega muito, consequentemente, tem mais recorrência e consegue transformar a vida das pessoas, impactar positivamente, sabe? Então, muito, muito absurdo, velho.
E nós temos nos inspirados, né, em vários cases que fazem isso. Boas estratégias de marketing, bons produtos. Por exemplo, a Adapta, né, do Max Peters, eles usam estratégias de tráfego direto. Pra caramba. Total. Pra caramba. DR total Aí, lá. Mind Valley, né, a Mind Valley, apesar de não ser um SaaS, eles operam em recorrência também. E é a maior infoprodutora do mundo. Então, temos várias referências bem legais, né. E aí, continuando aquele assunto do SaaS, essa é uma questão, então, o produto, porque o cara que roda só um low ticket, eu mesmo, quando eu rodava só low ticket, cara, eu já escalei muito com produtos bem ruins, pra falar a verdade. E dava, entendeu? Agora, já no SaaS, essa é uma diferença. Tem que ter um produto legal. Por quê? Porque além de ter essa questão de princípio, cada vez mais a gente tá olhando pra isso, né? A gente, pô, vamos ajudar o cliente, vamos criar um produto legal. Se você for pensar mais friamente, isso também vai influenciar no seu resultado financeiro. Né? Quanto mais satisfeito o seu cliente está, menor vai ser o seu churn. Né? Para quem não sabe, o churn é a taxa de cancelamento. Então, quanto mais satisfeito ele está, menor vai ser o seu churn. Quanto menor o seu churn, mais dinheiro você ganha e, consequentemente, você consegue escalar mais. Entendeu? Então, tem essa parada que o pessoal do DR vai ter que se atentar um pouquinho mais quando começar a trabalhar com SaaS. Essa é uma das coisas que eu vejo. E uma outra coisa que tem de bem diferente também é a parte do branding. É bem legal trabalhar o branding do SaaS. Né? Foda. E como é que funciona isso de fazer esse brand do SaaS, cara? Cara, a gente tem feito um trabalho também bem simples, mas bem legal, que tem gerado bastante resultado, que é produzir bastante conteúdo orgânico e reaproveitar esse conteúdo, lateralizar em diversas fontes. Então, o conteúdo que, por exemplo, um Reels que é criado, ele é postado no Instagram, no Facebook, no TikTok e no Shorts do YouTube. E aí, sempre nós colocamos algum CTA, não sempre para venda, mas sempre com algum CTA, para mandar para algum outro conteúdo. Então, por exemplo, um Reels pode mandar para um vídeo do YouTube. Ou um Reels já pode mandar direto para a sua página de vendas do SaaS. Então, eu sempre tenho trabalhado com esse princípio de produzir conteúdo de valor, conteúdo relevante e plugar com algum CTA. É o que a gente tem feito Muito ali foda. E isso aí traz bastante seguidor, traz bastante venda. É uma coisa que a gente tem olhado muito, cara, pro orgânico, trabalhar bastante orgânico. Cara, muito Tem interessante, ajudado. né? Porque esse conceito pra galera de DR é bem diferente, né? Diferente, não estão O acostumados. foco passa a não ser somente cash flow, não só tipo juntar dinheiro, acumular dinheiro. Agora é tipo construir um negócio mesmo, que a gente olha para aquilo e fala, pô, eu tenho um negócio, eu tenho uma marca, que ela vai rodar apesar de eu estar ali, entendeu? A questão da recorrência é muito isso aí. Pode acontecer o que for, mês que vem a gente vai ter recorrência, entendeu? Caindo na Isso é conta. muito foda, cara. É muito pica. Isso é muito foda. E galera, como é que vocês estão enxergando o futuro da comunidade? Quais são os próximos passos aí? Metas audaciosas, né? Conta aí Que pra a gente. Pode tem. compartilhar com a gente aqui, cara, pra galera ter uma visão. Porque, assim, vai sempre aumentar o preço. E pode ser que alguma hora eles vão e fecham a porta. Porque isso é muito comum em comunidades que dão um sucesso, né? E qual vai ser esses próximos passos aí? A gente já trocou algumas ideias, sabe? A gente tem muitos planos, a gente sabe, tá cada vez focando mais no próximo passo, né? Mas a gente deixa os outros abertos ali. Uma coisa que a gente já conversou, pode ser que a gente mude futuramente, mas a gente não pretende fechar inicialmente. Legal. O que a gente pretende fazer e a gente está fazendo a cada semana a gente está aumentando o preço. É. Isso aí é fato. Então, tipo, a gente está até fazendo uma analogia, né? Mano, é como se fosse Bitcoin, tá ligado? Faz sentido, faz sentido. Você vai comprar, mas tipo, você vai escolher qual preço você quer pagar. Se é agora que a gente está começando. E, pô, a gente começou agora em janeiro. Já tem, tipo, quase 60 horas de conteúdo. Começamos em janeiro. E toda semana a gente tá lá, tipo, ao vivo com a galera. Toda semana, mano. E a gente vai continuar fazendo isso, a gente não vai parar. A gente não vai parar. Isso aí é um dos projetos desse nosso ano, entendeu? Então, a longo prazo, mais conteúdo, óbvio, a gente vai trazer cada vez mais formatos de conteúdo, etc. Convidados especiais. Pô, você tá convidado para dar uma call lá sobre o assunto que você quiser lá. Vambora, com certeza. A gente tá trazendo, tipo, as melhores pessoas mesmo para isso. E eventualmente, tecnologia, tipo, tecnologia. falando de teste AB, a gente tem um SaaS específico nosso que a gente só disponibiliza para o pessoal da comunidade. É verdade. Que ele faz o split de tráfego desse teste AB, o rastreamento e mostra a conversão. Olha que foda, galera. Gratuito pro pessoal, velho. Tá merda. Tipo, e esse SaaS específico a gente vai disponibilizar depois pro mercado. A gente não quer fazer isso agora, mas a gente vai vender, óbvio, pro mercado. E a galera que tá lá dentro tem de graça.
A galera tá testando lá e tipo, mostra Já tem um tudo. white- Que a gente criou Entendi. pra gente, né? A gente faz muito teste AB, cara. Muito. Somos os tarados do teste Os AB. psicopatas do teste AB, Isso mano. É muda assim que a gente é tudo, cara. conhecido. Vocês têm sucesso, cara. Isso aí, Exato. vocês têm resultado. Cara, o teste AB, cara, serve pra tudo. Até o papo que uns papos que a gente vai ter aí sobre presencial, home office. Cara, teste AB também. É a mesma muito coisa. doido. Isso que eu vou O passar pra princípio vocês. do teste AB pode Teste ser AB, aplicado cara, pra várias porque- coisas. Total. Assim, se a gente parar pra pensar, cada um é um indivíduo diferente, são pessoas diferentes. E aí, quando você forma uma empresa, são vários indivíduos diferentes formando. Então vai ser diferente, cara. A cultura é diferente Pois é, de cada tem que uma das testar, mano. empresas. Galera, mas assim, galera, papo muito foda. Eu queria entender também aqui, eu sei que a gente ajudou vocês. Como a Page influenciou no resultado de vocês? Olha, muitas coisas, tá? Eu vou pegar só esse gancho do teste AB, tá? Por favor. Que eu isso já que vou, ia já vou- já vou falar. começar falando disso aí, então, pra Por já favor. deixar tipo, bem claro ali. A gente fez teste AB. Tipo, a Page, sem querer revelar mais outras plataformas, a Page converteu mais. Ponto final. Bem frio, bem simples assim. A Page converteu mais que as outras. E quando eu digo converteu, tá? Eu tô usando esse termo aí porque é o que o pessoal mais gosta, mas em termos práticos, ela colocou mais dinheiro no nosso bolso, entendeu? Perfeito. Então, quando a gente soma todos os fatores, tipo taxa, reembolso, Conversão do front, conversão do upsell. isso, entendeu? Quando a gente soma tudo isso aí, a gente chega no número. E a gente compara esse número com de outras plataformas, a Page com certeza ganha. Não só isso aí é um dos motivos, né? Mas eu acho que a ajuda que a plataforma dá, tipo, com os próprios donos, tipo, estão orientando a gente, trocando ideia. Eu acho que isso aí. É o mesmo princípio da contratação, tá ligado? Tipo, é o mesmo Tá bem princípio, mano. pulado ali. Tem coisa que isso aí não se paga, sabe? Isso aí permite a gente escalar muito mais. Então, pô, nenhuma plataforma faz isso aí, sabe? É muito, muito doido. Show de bola, cara. Cara, e tem mais um fator E aí? que, tipo... Por exemplo, eu fiz lá em 2024 quando eu comecei. Fiz teste AB de plataforma de checkout. E aí a Page ganhou e foi por isso... Eu nem conhecia o Thales, nem você, né? E aí comecei a rodar na Page por causa disso. Aí com o tempo fiz amizade com o Thales, a gente se conectou por causa da questão do exército em comum, né? Uhum. E aí depois teve uma outra época que eu fiz um outro teste AB e a Page converteu um pouquinho a menos. E aí a gente trocou ideia, debateu, e aí ele implementou diversas melhorias, sugestões que eu dei. Sim, Então, cara, eu lembro, tipo, eu lembro. o fato dele Deixa me eu ouvir, isso aí, cara, me pegou demais, Com certeza, sabe? cara. Porque outras plataformas que eu já rodei, cara, eu gosto muito de dar feedback. E aí, cara, a plataforma não ouvir feedback, isso aí me deixava maluco. E aí o Thales ouvia os feedbacks, aplicava melhorias, e aí Comentava comigo. melhorou lá, muito. já vai E aí, tipo, melhorou absurdamente a conversão aqui da Page, do front, do upsell. Várias melhorias ali que foram aplicadas, então... E olha que doido, a parada que eu te falei agora há pouco, que é o quê? Ouvir o cliente. Com certeza. Então, tipo, isso é uma coisa que chama muito a minha atenção. A Page ouve o cliente, entendeu? Eu fico muito satisfeito com isso, cara. Cara, a gente só não vai fazer o que o cliente quer se der problema no Se for bacio com a crime. polícia, se for crime. Exato. Tirando o que a gente tá fazendo, entendeu? Realmente. Realmente. Pô, cara, tem uma parada muito foda. Eu não sei qual é a porcentagem de vocês ali de cartão de crédito. Aí, mas a gente ontem fez uma parada, cara. Esse é absurdo. Eu vou abrir com vocês depois em detalhe, mas assim... Cara, virou ali simplesmente... O Thales me falou que o cliente disse que, desde que virou... Ontem o cara bateu 30% a mais de conversão no cartão de crédito. 30% a mais de conversão no cartão de Muita crédito. coisa, Real. mano. Tá, eu não estimo que vai bater isso se a gente virar para vocês. Vai ser uns 20 e poucos por cento. Ontem também foi um dia bom de conversão de cartão de crédito. Chama lá no suporte depois. Vocês têm meu contato agora, pô. Vocês mandam lá para mim e falam, Sobata, põe aquela parada lá que aumenta ali Fechou. a conversão, tá? Tipo, tá em um teste AB também aqui da gente, beleza? Legal. Então vai funcionar ali para vocês ali uma espécie de teste AB. Muito bom, mano. vamos testar assim. É isso que faz diferença, cara. Esse isso aí, contato, né? esse suporte aí, entre aspas, né? Cara, eu faço o teste AB até lidando com a minha esposa, cara. É Tem assim, que fazer, cara, tem é teste que AB. fazer. Eu mando uma um dia, outro dia eu mando outra assim. Compara, vamos ver lá, analisa ficou os de boa. dados. Tá amorosa, não tá amorosa, como é que tá? É isso pra aí, vida, cara. mano, É pra pra vida. vida. Vale perfeito. pra vida, é um princípio. Perfeito. Pô, galera, papo muito foda, porra, um dos melhores podcasts aqui que eu já gravei, tá? Icônico aqui, vocês são muito foda, tá? A gente tá chegando agora no final. E é o momento do bate-bola, cara. Umas perguntas assim, prontas, rápidas ali. Tô com medo dessa parte aí. Caramba, né? Eu falei tanto, né, cara, dessa parte que dá um medo. Mas pô, super de boa. Quero começar contigo, Cauê, já que você tá com medo. Slender, pô. Slender, começar contigo, velho. Perfeito. Entendeu? Sem humilhação. Cara, qual o melhor conselho que você já recebeu? Foque em uma Fundo, única hein? coisa. Foque em uma única coisa de cada vez. Lindo, cara. Lindo. Muito foda. Cauê, um sonho que você não realizou, mas ainda vai realizar.
Isso é profundo. Essa é profundo. Tem que pensar, sem pressa. Sem pressa, sem pressa. Não, essa aí eu não tenho dúvida. Pra mim, eu já estou atingindo, mas eu vou proporcionar a liberdade para toda a minha família. Essa aí eu ainda não muito atingi. foda. A liberdade para toda a minha família. De, tipo, poder fazer o que quiser, morar onde quiser. Toda essa liberdade que eu falei que foi um princípio pra mim, pra eu poder vir pro empreendedorismo, eu ainda vou proporcionar pra minha família, né? Esse é um objetivo que eu ainda vou conquistar. Tá. Slender, fala pra mim, velho, quais são os principais atributos que alguém tem que ter pra ter resultado? Principais atributos. Cara, tem uma coisa que eu não sei explicar exatamente o que é. A gente tem conversado muito sobre uma questão de energia, né? Que Perfeito. parece que as coisas acontecem, elas fluem mais naturalmente. Eu ainda estou estudando mais sobre isso aí, eu estou tentando entender como que isso aí funciona na prática. Pesquisa depois sobre sincronicidade. Sincronicidade. Perfeito, mas eu diria que é algo mais voltado para esse caminho ali. Eu acho que quando a pessoa ela quer muito, ela acredita muito naquilo que ela está fazendo, sabe? Eu acho que não existe barreiras para ela atingir aquilo que ela tá, independente da condição que ela tiver. Perfeito. Então, pô, eu não comecei, tipo, nas melhores condições do mundo. Tipo, nunca fui pobre, assim, sempre tive uma estrutura boa, mas não comecei, tipo, com um computador decente para trabalhar, entendeu? Mas o fato de eu acreditar, isso aí fez muita diferença. Eu tenho, tipo, vídeo no meu celular que eu posso te mostrar, de quando não tinha resultado nenhum. Não tinha nada, assim, em questão de resultado, nunca tinha ganhado um dinheiro na minha vida. E eu falando claramente, eu tenho um áudio, assim, no meu Telegram, que eu conversava com um colega meu por lá, isso aí em 2022, tipo assim, nunca tinha feito uma venda na internet. É assustador esse áudio, eu só vou ter que procurar depois, porque ele tá tipo, no fundo das conversas ali. Mas eu descrevi exatamente tudo o que ia acontecer na minha vida, tipo, nos próximos anos ali. Eu falei com ele, cara, você vai ver, eu tinha R$100 na carteira, mano. Eu falei, cara, eu vou comprar 3 caixas de paçoca, eu vou pra outra cidade, que eu não vendi na minha cidade, eu vou pra outra cidade, com passagem só de ida, sem o dinheiro da volta ali, vou vender tudo, vou voltar, vou fazer isso de novo durante meses ali, vou comprar um computador, vou investir no marketing digital, vou ganhar dinheiro, vou sair daqui de casa, vou me mudar pra Florianópolis. Mano, eu falei tudo, e tudo aconteceu muito próximo do que eu descrevi. Aconteceu melhor, eu não imaginava que ia ser tão bom assim. Mas então, eu acho que é algo nesse sentido, sabe? É uma energia, uma coisa assim que é meio mística assim, e que também é muito científica também, sabe? Tem esses dois lados assim, que a gente acredita nas coisas, a gente coloca energia naquilo e as coisas acontecem. Então é algo nesse sentido, sabe? Muito, muito, muito foda. Cara, e agora eu tenho uma pergunta para os dois responderem. Qual foi o maior erro que o Slender e o Cauê já cometeram e qual foi o maior aprendizado deles? Começa contigo, Cauê. Cara, erro? Nossa, essa pergunta é difícil, essa aí é pra refletir mesmo. É isso aí. Porque geralmente, eu não sei, erro é... Reaprendizado, assim, né, velho? Exatamente, é isso que eu ia falar. Então, reaprendizado, exatamente. É o erro e qual o maior aprendizado dele. A gente entende que erro é aprendizado no final das contas. Porque, por exemplo... Eu sei o meu. Eu posso falar muito bem que, eu levar muito ao pé da letra a cultura que existe no mercado de direct response, de focar no lucro do D0 e querer escalar... eu ia falar a mesma coisa. De querer escalar a qualquer custo e coisa. tal. Só que é complexo dizer que isso foi um erro, entendeu? Porque serviu muito de aprendizado. É um aprendizado entendeu? no final. Eu com a cabeça que eu tenho hoje, eu já focaria num negócio sólido de longo prazo desde o começo, mas eu não tinha essa cabeça 1 ano e meio atrás, né? Então é complexo eu virar e falar, foi um erro, mas... É uma decisão que, se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tomaria diferente, né? Eu já focaria em algo mais sólido, de longo prazo, e reaproveitaria só o que tem de bom desse mercado, que são as estratégias de marketing, de aquisição, para construir algo mais sólido. Eu vou mudar essa pergunta na próxima. Eu vou falar qual o maior teste AB que você já fez. Não foi isso, né? Foi exato. Foi o de plataforma. Checkout. Pode crer. Mas eu ia falar exatamente isso aí, tá? Sem brincadeira. Eu ia dizer que se fosse para... Foi um erro, também não enxergo como erro, tudo é aprendizado. Mas eu faria diferente. Se eu estivesse começando, desde o início, eu já focaria nisso aí. Com conhecimento, claro, em construir um negócio, com recorrência. Porque até falando um pouquinho de metas, né? Esse ano a gente vai atingir 7 dígitos de recorrência mensal. E se a gente no início, a gente tivesse já começado fazendo isso, a gente já estaria com esse número aí. A gente já estaria todo mês ali tendo mais de R$1 milhão de recorrência, entendeu? Se a gente tivesse começado da forma correta. Mas tudo aprendizado. A forma que a gente começou serviu para comprovar ainda mais que esse novo modelo agora ele tende a funcionar melhor, sabe?
Porque é um modelo de negócio que ele tende a ser uma bola de neve positiva, entendeu? Então, pô, quanto antes você começar a aplicar isso aí, pensa no longo prazo. Quanta gente já não tá no digital, tipo, pulando de galho em galho, cada hora ele tá num nicho diferente, uma hora tá no Nutra, outra hora tá no Low Ticket, depois tá no X1, não sei o quê. Pô, se ele tivesse focado na recorrência desde o começo ali, vai construindo ali de grão em grão, né? E ó, a bola de neve, então... Tá aí, galera. Aprender aqui com a lição que eles tiveram, com o teste AB da vida deles aqui, galera. Cauê, Slender, cara, foi, como eu já disse, foi muito foda, tá? Queria agradecer aqui por vocês estarem aqui com a gente, como fundador da Page, como agora vou me tornar também cliente de vocês, que eu vou entrar na comunidade, pode ter certeza, vou lá palestrar, vai lá entendeu? palestrar, E agradecer aqui em nome do nosso time, tá? A Page aqui tem um time aqui por trás, embora Thales e Sobata que ficam ali à frente dos itens ali, mas, cara, a gente tem um time ali e sem eles a gente também não realizaria nada, tá? Então, cara, representa aqui toda essa galera e agradecer muito de vocês estarem aqui e ensinar tudo isso para o nosso público, galera. E é isso aí, galera. Esse foi mais um PageCast com o Cauê e o Slender. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Beleza, galera. Pô, foi brabo, hein? Pô, que louco. Foi brabo, hein, cara? Foi muito bom, mano. Foi foda. Tá maluco. Foi foda, hein? Cara, se a gente ficasse aqui, cara, Mano, ia. muito bom, ia. mano. Deixa eu dar uma acelerada depois, mas, porra, ia. Eu vi que você já tava puxando pro final, eu fiquei, caraca, eu fiquei, pô, vou puxar um outro assunto aqui. Não, até tem que... É que senão depois o público cansa pro público. Aí o que a gente